Olá, bom dia para você que está ligado aqui no SCC SBT. Estamos chegando com as principais informações de Santa Catarina. Muito bom dia. Fique ligado com a gente aqui até 1h05 da tarde. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Maria Esther. A gente tem imagem aí da SC 404, é isso? Está acontecendo uma obra importante por lá. Olha só, daqui a pouco o nosso Jean Ferreira vai trazer todos os detalhes ao vivo. Você está vendo a imagem em tempo real agora. SC 404, bem próximo ao Cepom ali, viu, Maria? Ali está acontecendo obras importantes e é uma ligação importante principalmente para a mobilidade aqui da nossa cidade, né? Tem aquele pessoal que vai para a Lagoa da Conceição por ali, claro que tem a opção de ir também pelo norte da ilha, mas daqui a pouco o Jean Ferreira vai trazer todos os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Além disso, Maria, a gente vai destacar também que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina deflagrou a Operação Tetra na manhã de hoje, com o objetivo de desarticular facções criminosas envolvidas com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A gente vai trazer os detalhes dos mandados que estão sendo cumpridos nas ruas daqui a pouco. E tem mais, viu? Um vereador catarinense passou mal na tribuna, coloca a mão no peito e cai durante a sessão plenária. 32? Chama a ambulância, chama o corpo bombeiro. Chama o corpo bombeiro. Chama o bombeiro, segura. Calma. Respira. Que situação, Ao vivo, hein? a gente vai atualizar a situação de saúde dele, viu, Cleiton? Nossa, que situação preocupante, assustador realmente. Menos burocracia e mais agilidade. São José bate recorde de abertura de empresas depois do novo plano diretor. Outro assunto que a gente vai tratar aqui no SCC Meio-Dia, Maria. Estamos no ar, fique com a gente. Agradecendo o seu carinho a partir de agora, a sua audiência. A gente está aqui sempre ao lado de uma grande equipe para levar até você as melhores informações em mais um dia que começou cedo para muita gente, para nós também. Porém, estamos entrando no ar a partir de agora e vamos ficar juntos até o mês 5. Obrigado pelo privilégio de entrar na sua casa e boa terça-feira para todo mundo, apesar da chuva. E para você que está na boleia, dirija com muita atenção. Olha só, dá a imagem aí pra gente, porque na manhã de terça-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui em Santa Catarina deflagrou a Operação Tetra, com o objetivo de desarticular facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Em Santa Catarina foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Olha só, 2 em Criciúma, 5 em Criciúma, 2 em Sara, 2 em Tubarão, 1 em São José, 1 em Itapema, 3 em Balneário Camboriú, 2 na cidade vizinha, do outro lado da BR, Camboriú, 2 em São Francisco do Sul, 1 em Campo Alegre e 1 em Penha. Além disso, a Justiça ainda determinou o sequestro sobre bens e valores dos investigados e também das pessoas vinculadas aos suspeitos. Até o montante, você está sentado? A quadrilha que ostentava, olha só, 35 milhões de reais. Não é brincadeira não, hein? É muita grana. As investigações tiveram início em setembro de 2023, após análise de dados apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão de um condenado de uma operação da Polícia Federal denominada Trinca de Ases, que se encontra foragido e residindo no interior de São Paulo. Inclusive, o moço está usando o documento falso, está utilizando uma falsa documentação. Em abril de 2024, durante uma ação da Polícia Federal, uma pessoa ligada ao mesmo esquema criminoso foi presa em flagrante delito, quando transportava 33 quilos de cocaína. Essa turma não aprende, né? Uma hora a casa cai. Ah, se cai. A gente está vendo vários carros de luxo, olha só, casas também, uma quantia em dinheiro, em espécie, olha só, pela chavezinha, Land Rover. Aí eles começam a ostentar na rede social e a casa cai. Não tem como. Um belo trabalho não só da polícia aqui do nosso estado, como também de todos envolvidos aí no cenário nacional. São Paulo, Mato Grosso, por aí vai Paraná e em Santa Catarina um monte. A casa caiu no dia de hoje.
Olha, um homem de 40 anos foi preso em flagrante após furtar um veículo da prefeitura de Nova Erechim e também causar um acidente de trânsito em Piauzinho, no Oeste. O repórter Felipe Bastos está ao vivo e vai trazer mais detalhes agora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cleiton. Bom dia para toda a nossa grande audiência do SC Meio Dia. Esse se deu muito mal, viu? Durante a investigação da Polícia Civil, o suspeito, Cleiton, ele furtou uma caminhonete oficial do município de Nova Erechim, aqui no oeste do estado, e dirigiu até a cidade vizinha. Durante o trajeto, ele perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de concreto. Após o acidente, ele ainda abandonou o veículo e fugiu sem prestar mais detalhes, mais informações. A Polícia Civil, então, ela foi acionada e em poucas horas conseguiu localizar o suspeito novamente na cidade de Nova Erechim. No momento da abordagem, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força moderada para conter. Ele foi autuado pelos crimes de furto qualificado, resistência à prisão e lesão corporal contra o agente de segurança pública. O delegado responsável por esse caso, pelas investigações, ele gravou um vídeo onde vai contar mais detalhes para a gente sobre essa ocorrência. Dá só uma olhada. Importante destacar que é o segundo furto em pouco mais de 30 dias, ocorrido, tendo como vítima a Prefeitura de Nova Erechim. Há pouco mais de 30 dias foram subtraídos também um veículo e vários equipamentos eletrônicos. Esse fato, que não tem relação nenhuma com o fato anterior, chama atenção para que a gente tome alguns cuidados em relação à segurança desse patrimônio público, tanto para o município de Nova Erechim e para as outras cidades da região, tendo em vista que o autor ele relatou que não precisou romper nenhum obstáculo para entrar dentro do pátio, e bem como o veículo encontrava-se com a chave na ignição, o veículo encontrava-se aberto, Agora, se não bastasse tudo isso, viu, Cleiton, o homem já havia sido preso e agora voltou para o sistema prisional. Tá bom para ti, Cleiton? O cara fugiu, furtou um veículo oficial do município de Nova Erechim, fugiu, bateu em um poste e fugiu depois de tudo isso. Esse a gente espera que fique realmente preso por lá, viu? Cleiton, agora é com você no estúdio. É coisa de cinema, né, o Felipe Bastos? Se contar, ninguém acredita, mas você contando e o delegado também, aí a gente tem que ficar de boca aberta. Como pode tudo isso, em apenas uma pessoa, se resumir dessa maneira e aprontar tanto, mas tanto, num curto espaço de tempo? Roubou veículo, bateu, foi para outra cidade, fugiu, mas daqui a pouco o pessoal vai pegar. Até porque esse é o tipo de situação que envolve até uma questão de honra também para as autoridades, né, o Felipe Bastos? Os policiais, as autoridades não querem sair nas ruas ouvindo piadinha. Pô, deixaram o cara escapar. Não. Pode ter certeza que nessa semana ainda você vai estar trazendo a informação aqui, ou a gente mesmo lá no portal SCC10, de que as autoridades acabaram pegando esse rapaz aí. O que é isso? Esse aí poderia participar de Velozes e Furiosos, não? Obrigado, Felipe Bastos, já se posicionando ali para mais uma participação em instantes aqui no SCC Meio Dia. Dá a imagem da ponte. Pode dar a imagem da ponte agora, o cenário, por gentileza, como é que está aqui em Florianópolis? Olha só, parte continental da cidade, essa câmera fica na parte continental da cidade, que mostra o tempo extremamente carregado, nublado. Mal dá para ver o sul da ilha, lá na ponta, ó, praticamente no meio do vídeo, no canto direito. Dá para ver lá o sul da ilha aqui. Sumiu um pouco, né? O morrinho até desapareceu. Tempo nublado, chuvoso. A previsão é de chuva, será? A Maria Esther vai trazer detalhes daqui a pouco a respeito desse assunto. Ó, o trânsito agora está fluindo, né? A gente vê uma boa movimentação, porém o pessoal mantendo o distanciamento, isso é o mais importante, ainda mais em dia chuvoso. Lamentavelmente, o trânsito aqui da Grande Florianópolis, em São José mais precisamente, acabou fazendo mais uma vítima. Mais uma vítima foi feita no dia de ontem, uma morte dilacerando aí familiares. Um motociclista perdeu a vida ao bater em um carro. Isso aconteceu no bairro do Floresta, em São José. Você está vendo as imagens. O que aconteceu?
o motorista do carro parou, estava em alta velocidade, ou o motociclista. O desfecho, a gente vai contar tudo daqui a pouco com Kaique Guede, que inclusive registrou essas imagens aí, logo que esse grave acidente acabou acontecendo. E num curto espaço de tempo, mais um motociclista perde a vida. Olha o que a gente tem noticiado aqui de motociclista perdendo a vida, não é brincadeira não. Daqui a pouco o Kaique Guede, direto da parte continental de Florianópolis, vai trazer detalhes, lamentavelmente. 11h10. Você viu na abertura aqui do SCC Meio-Dia que um vereador acabou passando mal no norte do estado. Passou muito mal. Isso aconteceu na Câmara de Vereadores de Massaranduba. Vamos ver o vídeo? Coloca pra gente aí, quando são 11h11. Aquilo tudo que está sendo feito pelos estados, pelos municípios. Eu cito aqui, em abril desse ano, presidente, a lei 19.282. Chama a ambulância, chama o corpo bombeiro. Chama o corpo bombeiro. Chama bombeiro. Segura. Olha, realmente gerou um clima de tensão e não poderia ser diferente. Ele coloca a mão no peito, é típico daquela situação de infarto, ou posso estar errado? A gente vê algumas matérias, né? Esse é um dos sintomas, uma dor forte no peito. Eu não sou médico, claro, apenas estou dizendo aqui o que a gente vê em algumas matérias com depoimento também de especialistas. Bom, vamos saber como é que está a situação agora do vereador, porque ele passou mal durante essa sessão e o Luiz Felipe foi em busca de mais detalhes para atualizar você que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Como é que está o estado dele, como é que se encontra? Bom dia, Luiz. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11h12. Pois é, Cleiton, um susto, né? Um baita susto que acabou ocorrendo aqui no norte do estado ontem, mais precisamente, como você falou brilhantemente, na Câmara de Vereadores de Massaranduba, que fica próximo aqui de Joinville. O vereador José Osnir Ronchi, do PP, estava discursando no plenário da Câmara quando acabou sentindo uma dor forte no peito e a reação de cair foi logo que imediata. A gente percebe no vídeo, né, Cleito, que em nenhum momento ele esboça algum tipo de dor, logo em seguida ele já coloca a mão no peito e acaba caindo no chão da Câmara de Vereadores. Foi então socorrido pelos colegas que estavam ao lado e a ambulância foi chamada. Em determinado momento as pessoas pedem, né, chame uma ambulância. Ele foi então encaminhado a um hospital da cidade, passou por exames no dia de ontem, segundo informações, inclusive informações que estão na coluna do Roberto Azevedo, do portal SCC10, o estado dele é estável. Nós não temos a informação do que ocorreu ainda no dia de ontem, na noite de ontem com o vereador Cleiton, mas o fato é que o estado de saúde dele é estável, aguardando resultados de exames para saber se será liberado e saber o que ocorreu com o vereador José Osnir Ronchi, do Partido Progressistas do PP, ali da cidade de Massaranduba. Um susto, né? A gente já viu diversas vezes, principalmente, né, Cleiton, em futebol, né? Jogadores que acabam tendo uma espécie de mal súbito, como você mesmo citou, né? E aí é logo que imediato. Nesse caso específico, o vereador José Osnir foi encaminhado ao hospital e agora, segundo informações preliminares, o estado de saúde dele é estável, aguardando novas atualizações. Cleito, eu volto contigo no estúdio. Melhoras para ele, né, Luiz Felipe Melo, perdão. Acabei de falar com o Felipe Bastos. Melhoras para ele, né, Luiz? Porque, olha, a gente está vendo aí, imagina o desespero. Bom, a gente tira algumas lições desse vídeo aí, né? Aquele check-up, claro que pode acontecer, né? Mas aquele check-up é muito importante a gente fazer. Às vezes a pessoa sofre de pressão alta, essa coisa toda, não sei se é o caso dele, não tenho conhecimento. E principalmente, né? Política é estressante, né? E dava para ver que ele estava num momento tenso ali. Então, realmente, quando a cabeça está boa, a mente está boa, raramente acontece esse tipo de coisa, mas no mundo da política não é fácil não. Melhoras para o vereador. Obrigado, Luiz. Deixa eu me juntar com a Maria, porque a gente vai falar agora de uma obra importante que a Maria
Passa ali todos os dias, Maria? Todos os dias. Cleiton, eu vi que você mostrou na abertura do programa que o Jean estava se posicionando para falar dessa obra que acontece sentido centro-leste aqui da capital. E por ali, Cleiton, o negócio trava. Dependendo do horário de pico que a gente passa, finzinho da tarde, pela manhã também, porque tem escolas, tem universidades naquele sentido ali, Lagoa da Conceição. Então o negócio trava, para tudo. Tem o Cepom ali do outro lado da rua também, que causa bastante movimento. Então é uma obra muito importante e muito esperada para quem passa por ali. Qual é o trecho mais perigoso, horário, assim, de pico? Olha, final do dia, aí o negócio trava. Ali 5, 6 horas da tarde, esqueça. E aí tem o pessoal que dá passa na frente, Cleiton, para tentar fugir daquela fila toda, aí o negócio trava ainda mais, porque o pessoal não respeita as filas por ali. A Guarda Municipal sempre está falando disso também nos vídeos, né, dessa questão do respeito nas filas. E aí agora, a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram mudanças importantes nessas rodovias estratégicas para o deslocamento entre o centro e a região leste da nossa ilha. Bom depoimento da Maria, que conhece o local, hein? O Jean Ferreira está lá ao vivo, vai trazer detalhes agora. E onde você está? Qual a situação por aí nesse momento, Jean? É isso mesmo, a situação aqui é difícil de vez em quando, hein? Bom dia, Cleiton, bom dia, Maria. Bom dia para você que assiste o SCC Meio-Dia. A gente conhece bem essa parte aqui, a Maria também fala por experiência própria, né? Essa parte desde que sai da Avenida da Saudade até lá o pezinho do morro ali ou na entrada da Madre Benvenuta é um ponto onde congestiona muito. Como a Maria falou, tem aqui a universidade, né? A UDESC, tem a área de saúde, aqui o Cepom, onde muita gente também realiza tratamento, atendimento, né? Então é uma parte que congestiona muito, principalmente, né, quando está chovendo ou em alta temporada. Hoje vocês já podem ver aí na imagem do Christopher que está começando a travar aqui o tempinho chuvoso, o pessoal, né, começa a diminuir a velocidade, também diminuir nas entradas aqui, saídas de rua, então começa a travar e a congestionar nesse ponto aqui, viu, Cleiton e Maria? A notícia agora, importante, uma novidade boa, que você está vendo agora aí ao vivo, essa parte aqui que você está vendo na imagem vai ser duplicada. Essa é a informação que o governo do estado, né, da Secretaria de Infraestrutura, aí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, anunciou. Essa parte aqui, para quem conhece a região, desde ali do pátio da Concap, logo que você sai da Avenida da Saudade, desde o pátio da Concap, passando o elevado ali até lá do outro lado, o pezinho do morro, são mais de 3 quilômetros, quase 4 quilômetros de rodovia. Esse trecho todo aqui vai ser duplicado, viu, Maria e Cleiton? Uma notícia muito boa, muito importante para quem passa e para quem utiliza esse trecho aqui todos os dias. Falou sobre isso com a gente agora há pouco o secretário Gerry Comper. Ele explicou um pouquinho sobre a fase, né, a fase de licitação, que está o projeto, como vai funcionar e o que demanda ainda. Você vai conferir agora na sonora, né, na fala do secretário. Muitas obras de artes, mas em especial a ciclovia e a ciclofaixa, que vão trazer mais mobilidade. A duplicação é para isso, para que a gente realmente desafogue o trânsito caótico que nós vivemos, não só aqui na ilha, em Santa Catarina. É isso que nós estamos fazendo. Então, não tenho dúvida alguma, que a 401 já em ritmo acelerado, essa triplicação, e a 404 que se juntam, essa duplicação, eu não tenho dúvida alguma da mobilidade do povo. As pessoas podem ter certeza da nossa intenção e a vontade de melhorar o trânsito de Santa Catarina da 404 especial. Viu? É isso que o secretário falou. Essa parte, então, de licitação já está em processo, né? Daqui a pouquinho vai sair, então, essa outra fase. As licenças já estão ok, já estão aprovadas pelo IMA. Logo, então, sai a fase de orçamento, né? Onde vão sair os editais para as empresas, então, trabalharem aqui. E logo, então, a gente já tem melhoria por aqui, viu, Cleiton e Maria? O secretário também falou sobre, a gente perguntou um prazo, né? E ele falou sobre isso. Ainda, como está em fase de licitação, ainda tem algumas etapas a se cumprirem. Ele falou sobre o prazo, então, para quem está em casa, né? Que é o mais importante. A gente quer saber quando que essa obra vai sair do papel aqui na SC 404 e você vai conferir agora.
Basicamente, a gente tem que entender como se trabalha. Nós estamos finalizando um projeto para depois finalizarmos um orçamento, para depois colocarmos em licitação, para termos uma empresa vencedora e para termos a autorização do governador Jorginho Mello. Então, tudo são etapas. O que o governador pediu é celeridade, onde a gente, nos próximos dias, meses, estaremos entregando o projeto, junto com o orçamento, para que a gente possa realmente licitarmos ainda esse ano. A gente acredita que tudo é dentro do prazo. Nós estamos em Santa Catarina. Se olharmos ali para fora, agora está chovendo. Quando a gente fala em obra, é tempo bom. Então, tudo a gente trabalha com muita seriedade, mas com cautela, mas com pé no acelerador para a gente poder entregar o mais rápido possível. Existe um conjunto muito grande entre infraestrutura, todos os órgãos, para que a gente possa acelerar. O entrave burocrático ele é muito grande. A gente sabe. E nós temos que desatar esses nós, que a gente possa ter celeridade em todos os processos. É isso então. O secretário nos confirmou, né, que esse ano ainda deve sair aí novidade boa para esse C404 aqui, a famosa Ademar Gonzaga. Para quem transita por aqui vai ser uma mão na roda, né? Vai desafogar o trânsito aqui, principalmente nesse ponto que a gente está de saída e entrada de carros, onde para bastante. Eu vou pedir para colocarem na tela agora o telão mostrando onde essa obra vai acontecer. Na parte do mapa laranja é a parte do estado, então essa parte desse C404. No trecho ali em azul, onde você vê, é a Avenida da Saudade, onde também tem obra que vai acontecer da prefeitura. Ali vai ser também uma pista, né? Vai ser colocada uma pista a mais e vai ter exclusividade para quem vem aqui sentido Lagoa. Então, desde lá de o SIC, para quem conhece, do Teatro SIC, até lá o comecinho da Lagoa, essa parte aqui vai passar por obras. A gente espera que seja o mais rápido, né, o mais breve possível, porque quem passa por aqui sabe como que é o trânsito, né? Tomara, esperamos que seja o mais breve. Cleiton e Maria. Obrigada, viu, Jean, pelas informações. Uma obra muito importante que você trouxe pra gente agora, para desafogar, porque isso, ó, vocês estão vendo nas imagens aí, já pega aí da Avenida da Saudade, muitas vezes já trava por aí, para quem vai virar à direita ali, sentido Lagoa da Conceição e passar por toda essa parte aí do Itacorubi, chegando lá na frente na Madre Benvenuta, pega um trecho do bairro Santa Mônica também. Então, uma obra aí que vai, com certeza, melhorar a mobilidade dessa região central aqui da capital de Santa Catarina, né, Cleiton? Verdade, Maria. E o secretário falou sobre início, né? Foi questionado sobre isso. Bom, não temos ainda um parecer preciso, né, de quando que as obras vão iniciar, mas o legal, longe de mim ser engenheiro, né, Maria? Mas seria fora da temporada, né? Porque se ideal, quiser, né? no mundo ideal que a gente sonha, que você sonha, você que mora ali nessa região, porque imagina numa alta temporada, eu sei, às vezes o sacrifício é necessário para ser melhorado um cenário lá na frente. Agora, fazer uma obra dessa aí numa alta temporada, sabendo que a lagoa é muito procurada, aí vai ter a opção Amado Benvenuta, Córrego Grande. Ou o norte da ilha, quem quiser, por exemplo. Eu estou colocando aqui um cenário, quem quiser ir para a Barra da Lagoa nesse período, na parte leste da ilha, né? É, exatamente, Cleiton. Você trouxe aí um ponto importante, né? Que seja feito fora desse período de alta temporada aqui na capital, porque senão aí o negócio vai travar de vez, Cleiton. Aí, com aquele monte de turista que vem para cá para aproveitar nossas praias, a Lagoa, que é um dos pontos turísticos mais procurados aqui da capital. Aí, enfim, vamos seguir acompanhando essa situação e que aconteça o mais rápido possível, a gente fica na torcida. Ô Maria, a gente tá vendo que o tempo tá carregado aí, né? Vai continuar assim, é? Vai continuar assim, viu, Cleiton? A gente não tem melhora no tempo, pelo menos por aqui. Na região oeste o sol já pode dar as caras hoje, mas aqui na faixa leste, pegando todo o nosso litoral, o dia vai continuar mais nublado, emburrado e com chuva em alguns momentos. Boa, Maria. Olha só, Maristé, pessoal que tá acompanhando a SCC Meio-Dia, vem com a gente. Um show de informações, uma atrás da outra. E em Blumenau, a polícia descobriu um laboratório para produção de maconha, na Verdinha. O homem preso, ele se apresentava como estudante de farmácia e terapeuta canábico. Canábico, esse eu nunca tinha escutado. Eu também não. Terapeuta canábico. Canábico, que usa cannabis. Vamos chamar o PC? A gente quer saber como é que ele divulgava esse trabalho dele, como é que a polícia chegou até ele, né? É o que a gente quer saber, né, Cleiton? Terapeuta canábico. É contigo, PC, bom dia.
Bom dia Marister, bom dia Cleiton Ramos. A polícia chegou até o suspeito depois que uma idosa passou mal e foi parar no hospital em Gaspar. A mulher tomou um medicamento à base de maconha, vendido pelo homem preso e que oferecia pela internet o tratamento alternativo a pacientes com doenças como Alzheimer, por exemplo. A mulher comprou esse medicamento, passou mal, foi parar no hospital e depois foi para a delegacia. Registraram um boletim de ocorrência, fez uma denúncia e a partir dessa denúncia a polícia iniciou uma investigação. O homem investigado se apresentava como estudante de farmácia e como terapeuta canábico. Ele chegou a criar uma página na internet, a Blumenabis. Esse homem foi preso em casa, no bairro Itoupava Norte, aqui em Blumenau. Lá, na casa dele, a polícia descobriu um verdadeiro laboratório utilizado para a produção da droga. Mais de 100 pés de maconha foram encontrados no local, além de uma quantidade in natura da droga. Suspeito preso, o terapeuta canábico, oferecia o tratamento medicinal pelas redes sociais, Criou uma página na internet, a Blumenabis, onde divulgava o seu trabalho como o uso da maconha para fins medicinais. Ele extraía, Cleiton e Maria, o canabidiol das plantas para vender o remédio à base de maconha. Tinha uma autorização para a plantação de maconha em casa, mas para uso pessoal, não para vender pela internet. Então, para a polícia, a oferta do produto pela internet, mais o estoque da droga encontrado na casa dele, caracterizou para fins comerciais e ele foi enquadrado pelo crime de tráfico de drogas. Eu perguntei ao delegado se o homem investigado também vendia a droga in natura, se ele vendia o baseado. O delegado respondeu que isso a polícia ainda investiga, a polícia vai investigar isso a partir de agora. O terapeuta canábico, ele foi preso, mas já está em liberdade. Ele foi solto pela justiça após a audiência de custódia. Já a polícia vai prosseguir com a investigação em busca de mais provas, de elementos que comprovem ou que configurem a prática ilegal da venda de maconha. Essas as informações do delegado Felipe Martins, da Polícia Civil aqui da nossa região, ele que é o responsável pela investigação. Então, o terapeuta canábico foi preso, mas por enquanto vai responder em liberdade. Cleiton e Maria, e já eu volto de Blumenau, aqui no SCC Meio-Dia, para falar sobre mais uma tragédia familiar. Uma mulher que foi morta ontem em Gaspar pelo ex-marido, mais um feminicídio em nossa região. O criminoso segue foragido, já os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Maria e Cleiton. Olha, importante esse tema que você vai trazer daqui a pouco, viu, PC? Porque temos uma entrevista marcada com a delegada Patrícia Zimmermann para falar, Maria e PC e pessoal que nos acompanha, dos casos de feminicídio somente em 2025. No próximo dia 8, a gente vai ter aí a Lei Maria da Penha, um marco importante, que leva o nome dessa guerreira que foi vítima de maus tratos e quase foi vítima de um feminicídio pelo seu companheiro, leva o nome da Lei Maria da Penha. E só nesse ano, Maria, em Santa Catarina, 35. Eu não sei se a Polícia Civil já está contabilizando esse que o PC vai trazer daqui a pouco. Mas espera aí, onde é que a gente vai parar? 35 casos de feminicídio em instantes a Patrícia Zimmermann, viu, Maria Esther? Daqui a pouquinho essa entrevista é para vocês. Cleiton, daqui a pouquinho também tem a previsão do tempo para vocês, tempo fechado aqui, principalmente na faixa leste, no nosso litoral, mas já tem uma melhora na região oeste, os detalhes eu vou trazer em instantes. Combinado, Maria Esther, vem comigo aqui porque olha só, recado para você de São José, você que está acompanhando a gente aqui no SCC Meio-Dia, na parte continental da nossa cidade. Menos burocracia, mais agilidade. Você sabia que São José está batendo recorde de abertura de empresas depois do novo plano diretor? É isso. Daqui a pouco tem matéria sobre esse caso aqui no nosso SCC Meio-Dia. A gente gosta de dar notícia assim. Falar em notícia boa, a Maria vai trazer um recado muito bom agora aqui no SCC Meio-Dia, Maria. Hoje o recado vai para você que quer chegar gigante no Enem.
Vem que a Uniaselv está do seu lado, cheia de conteúdo preparatório e um apoio completo, tudo gratuito, para você garantir uma nota incrível. E falando em nota, sabia que com a sua você pode ganhar uma bolsa de até 100% para fazer a graduação EAD ou presencial na Uniaselv? Aqui você vai fazer ensino superior de verdade, com professores especialistas e toda a estrutura dos polos e unidades presenciais para você aprender de verdade. Se você fez Enem nos últimos 10 anos, bora que vai! Traga sua nota para a Uniaselv. Quanto maior a sua nota, maior a sua bolsa. Bora começar a construir uma nova história com um diploma que faz a diferença no mercado? Então, traz a sua nota do Enem para a Uniaselv. Bora que vai! Bora de intervalo agora, a gente volta em instantes aqui no SCC Meio Dia. Imagens agora de Balneário Camboriú, tempo mais fechado por lá, 11h30. Até já! De volta com o SCC Meio Dia. Nessa chuvinha, você que está em casa acompanhando a gente, está aí no sofá, com a família. Se está no trabalho, bom trabalho para você. Está na cozinha? Qual é o prato de hoje? Com a chuvinha, a criatividade acaba saindo, fácil. Ó, vamos dar um pulo no portal SCC10, porque a gente tem o nosso portal, que é o Portal da Notícia, em Santa Catarina, e lá está bombando. É muita notícia na palma da sua mão. Eu estou toda hora olhando o portal SCC10. Inclusive, eu tenho aplicativo aqui no celular, está aqui, ó, o portal SCC10, onde a gente acompanha em tempo real as informações. Tá bom, Cleiton. Né? Estamos aproveitando que o departamento de marketing, alguns colaboradores também do portal SCC10 estão fazendo aquela fotinho bacana. Isso, bate a fotinha aí, ó. Isso, bate aquela fotinho, maravilha. Agora a fotinha aí, a Sofia. Pode abrir a imagem aí agora? E a Sofia aqui, ó. Aquela fotinha assim. Vamos fazer. Ó, fotinho portal SCC10 ao vivo lá. Vai subir essa aí? Vai, né? Essa foto vai subir. Garoto propaganda do portal. Você gostei, que é, Cleiton. ô, Sofia. Sofia, falar em propaganda, teve um casal que fez uma propaganda. Deu ruim para eles. E deu ruim para eles aqui do nosso estado, que tá bombando lá, né? Exatamente, polêmica, viu, Cleiton? Você deve estar lembrado, né? Daquele casal de Santa Catarina, de Pomerode, mais especificamente ali na região do Vale do Itajaí, que fez um vídeo, então, falando sobre quem podia ou não morar aqui em Santa Catarina. E olha que em julho eles já foram denunciados aí, dias depois de gravarem esse vídeo, que já chegou a mais de 5 milhões de visualizações. E agora, então, né, a decisão do Ministério Público aqui de Santa Catarina tem base na lei, então, abre aspas, dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor e disseminação de discursos xenofóbicos que exaltam, então, uma superioridade do povo catarinense em relação ao resto do país. Fecha aspas. Só que por ser uma publicação em redes sociais, o caso foi então passado do Ministério Público Estadual para o Federal. E depois de todo esse desenrolar, então, o casal decidiu apagar o vídeo das redes sociais, mas aqui na matéria do portal ele segue, porque a gente publicou no nosso Instagram, então quem ainda não viu essa polêmica pode acompanhar por aqui no portal. E além disso também, eles fizeram um novo vídeo pedindo desculpas, né? Colocaram aqui umas aspas dizendo que por respeito e responsabilidade optaram então tirar o vídeo do ar. E aqui também dá para assistir isso, mas a história completa está aqui no nosso portal, Cleiton. Tá certo. Ele se chama Cleiton, é? Pois é, mas não escreve igual o seu não, viu? Não, poxa, tá louco. Aí não, Xará. Ô, Sofia, daqui a pouco você volta? Volto. Tá bombando o portal, né? Tá. Uhum. Sofia Gonzalez, a menina do portal SCC10. Obrigada, Cleiton Ramos. Essa elegância, essa simpatia de sempre. Ó, quem é fã da Sofia é o seu Valdir. Um abraço para o seu Valdir. Um abraço, seu Valdir. Aliás, seu Valdir também é fã seu, viu, Maria Esther? Volta e meia, ele manda zap aí. Obrigada pelo carinho, pela audiência, seu Valdir. A gente segue com as informações por aqui, agora 11 horas e 36 minutos. Em Criciúma foi rejeitado um projeto que previa a internação involuntária de pessoas em situação de rua, que têm dependência de álcool ou drogas, ou de pessoas com transtornos mentais. A Manu está chegando ao vivo para explicar mais para a gente sobre essa decisão. Bom dia, Manu.
Oi, Maria, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, esse projeto é um projeto do prefeito Vaguinho, até na última semana a gente trouxe essa informação aqui, né? Esse assunto veio à tona depois daquele vídeo que ele fez se passando por morador de rua para criar políticas públicas em relação a esse tipo a essa comunidade, né? A essas pessoas que vivem nas ruas. Então, esse projeto foi ontem para a Câmara de Vereadores e a ideia era que ele fosse votado em caráter de urgência, ou seja, que não passasse ele por aqueles processos que normalmente passa os projetos que vão para a Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente vai... Desculpa, gente, só um pouquinho que o pessoal passou aqui gritando. Bom, falando desse projeto de lei, então, ele foi rejeitado em caráter de urgência. Ou seja, né, ele ainda pode ser votado, mas vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. Previa, então, a internação de pessoas em situação de rua, nos casos mais graves, que têm vícios em álcool, drogas, ou então pessoas com transtornos mentais. Ou seja, quando a pessoa já está em risco mesmo, ela própria já não tem muito controle sobre os atos, ou então também coloca em risco outras pessoas, né? Então foi essa a votação. Foram 4 votos contrários a esse projeto, então ele não passou ali pela Câmara de Vereadores, mas segundo os vereadores que estavam ali na sessão da Câmara, a ideia é que depois essa votação possa retornar, mas eles precisam de mais calma, então tem que ter mais tempo para analisar exatamente o passo a passo, o que vai e o que não vai em relação a essas internações involuntárias. Esse projeto também previa que o Ministério Público então recebesse as informações dessa pessoa, né, que teria sido internada, que fosse internada, em até 72 horas aqui em Criciúma. Então a gente vai seguir acompanhando por aqui, né, porque foi um assunto que veio à tona depois do vídeo do Vaguinho e aí foi rejeitado nesse primeiro momento, mas não significa que não possa ser aprovado, talvez com alguma alteração ou não nos próximos dias. Mas neste primeiro momento, então, foi rejeitado esse projeto aqui em Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, a gente segue acompanhando toda essa situação aí na região sul do nosso estado, em Criciúma. Obrigada, viu, Manu, pelas informações. Cleiton tá chegando agora por aqui, contigo. E daqui a pouco quem vai estar chegando, Maria, a delegada Patrícia Zimmermann, que já está com a gente. Ela concedeu aí o tempo na sua agenda corrida, né? Porque ela não para trabalhando com a segurança do nosso estado. A brilhante delegada Patrícia Zimmermann vai trazer detalhes sobre os casos de feminicídio que não param de crescer aqui em Santa Catarina. Lamentavelmente, em instantes, a entrevista com a delegada Patrícia Zimmermann. Olha, nesta terça-feira, o GAECO e o Grupo Especial de Anticorrupção deflagraram a Operação Via Clandestina para apurar corrupção em contratos de pavimentação asfáltica no meio oeste catarinense. Eita! 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 cidades de Santa Catarina. A Suiane de Lis está chegando agora ao vivo de Lages, trazendo todos os detalhes e o que essa operação investiga de fato. Suiane, bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, viu? 8 mandados de busca e apreensão cumpridos em 4 municípios catarinenses, um deles Lages, aqui na Serra Catarinense, outros 2 municípios do Meio-Oeste, Vargem e Campos Novos, e também na Grande Florianópolis, na cidade de São José. A investigação dessa operação, apura suspeitas de corrupção passiva e ativa em contrato de pavimentação asfáltica em um município do Meio-Oeste catarinense. A ação ocorre, então, também com o apoio da Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina. E a investigação, ela apura ainda a existência, então, de favorecimentos ilegais e repasse de valores indevidos entre políticos e empresários do setor de pavimentação. Esta operação segue sob sigilo e conta também com o apoio técnico da Polícia Científica. O nome Via Clandestina, ela remete à suspeita de encontros, então, que aconteciam para repasse do dinheiro indevido em vias públicas, encontros esses, é claro, secretos. Novas informações ainda devem ser divulgadas com mais detalhes sobre toda essa apuração desta investigação a partir do momento, então, que os autos se tornarem públicos. São essas as informações, volto com vocês. Obrigado, Suiane, pelas informações. Direto da Serra Catarinense. Alô, Lages, um abraço para todo mundo aí. Olha, daqui a pouco tem esporte. E no SCC Esporte de hoje, 2 entrevistas exclusivas. A Angélica tá que tá hoje, hein? A Angélica vai conversar com o técnico do Barra, Eduardo Souza, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Pescador. Nesta Série B do Campeonato
catarinense. E um bate-papo com o volante Bruno Matias, da Chapecoense. A Chape que vive um bom momento na Série B e é o único catarinense no G4 da competição. Em instantes, com Angélica Varaschini. Olha só, um recado importante para você. Segue foragido o homem que matou a esposa em Gaspar. Não falei? Vítima de violência doméstica durante o casamento. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes a respeito dessa informação. Mas antes, a gente vai trazer um assunto mais leve para você que está acompanhando aqui o nosso SCC Meio Dia. Lembra que agora há pouco eu trouxe a manchete, né? Menos burocracia e mais agilidade. É para comemorar, porque São José está batendo recorde de abertura de empresas depois do novo plano diretor. Confira a reportagem. Desde que o novo plano diretor aqui de São José foi inaugurado, mais de 7.993 novos empreendimentos foram abertos. Um deles é a lavanderia do Felipe, que fica no bairro Cobrasol. A gente está desde dezembro de 2023 com a nossa unidade aqui no Cobrasol, né? É um serviço que vem cada vez mais sendo procurado, né, pelos clientes de autoatendimento, imóveis, né, em São José cada vez menores também, né? E buscam, né, por essa solução aí para lavar e secar as roupas. Sucesso foi tanto que já vão inaugurar uma nova unidade. Na abertura dos 2 CNPJs, o processo foi simples e rápido. Nossa contabilidade entrou lá em contato digitalmente com a Prefeitura de São José, fez a juntada de documentos e em poucos dias, com bastante facilidade, né? É um processo com uma celeridade bem bacana. A gente já estava com toda a documentação em dia e prestes a inaugurar aqui a lavanderia com essa parte burocrática que é importante, né? Para a gente ter uma segurança no dia a dia da unidade também. Todo esse processo é feito online. Basta entrar no portal da Junta Comercial, registrar o CNPJ e o contrato social, fazer o licenciamento municipal, o cadastro tributário e emitir as notas fiscais. A média de tempo para a abertura é de apenas 6 horas, bem abaixo da média nacional de 20 horas. Antes do plano diretor, a gente já vinha evoluindo, mas com o plano diretor a gente conseguiu sistematizar, através da tabela KNAI, todas as atividades comerciais, industriais, de serviços desenvolvidas em todo o Brasil, elas estão todas formalizadas hoje através de um decreto municipal pelo plano diretor. Então, a gente conseguiu classificar em médio, baixo e alto grau de risco, e as atividades que são de baixo grau e médio grau, a gente consegue liberar quase que imediatamente, de maneira desburocratizada, para que a pessoa consiga se formalizar na cidade e a empresa passe a funcionar horas depois da abertura lá na Jusesc. A lavanderia é considerada pela Prefeitura um empreendimento de alto risco. Isso por conta do despejo de esgoto e também a emissão de ruídos. Por isso, o processo de liberação desta empresa demanda mais licenciamentos, como licenças ambientais e sanitárias, do que, por exemplo, uma microempresa individual. No entanto, o processo de abertura desta empresa não demorou. Existem atividades que emitem ruídos, fumaça, partícula associada, que elas têm uma incomodidade maior com relação à vizinhança. Então, essas atividades, o município precisa de um cuidado maior para a liberação e não são em todos os locais que elas podem acontecer. Então, no local mais residencial, esse tipo de atividade não pode acontecer e daí ela é classificada como alto risco e precisa de vistoria e tem um processo um pouco mais complexo. Aquilo que é de baixo risco, prestação de serviço, escritório e essas atividades que não geram impacto nenhum, elas já são liberadas de maneira automatizada através do sistema implantado na Prefeitura de São José. Com menos burocracia para abrir uma empresa, muita gente no município decidiu regularizar o próprio negócio. O maior número de novas empresas são MEIs, os microempreendedores individuais. Considerando essa facilidade, essa isenção na cobrança de taxas e tudo que o município tem feito para incentivar esse tipo de formalização, fez com que essas pessoas que exerciam de forma individual e sem formalização essa atividade comercial, elas passassem a se regularizar, tendo em vista essa desburocratização que aconteceu. Com o sistema todo informatizado que o município implantou, que essas empresas venham para a cidade e consigam gerar mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Espera, boa notícia para São José, hein? É isso aí. Alô, São José, parte continental, aqui da nossa cidade. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. É notícia boa que a gente gosta de dar. Pena que nem sempre a gente consegue. Ainda mais em se tratando de casos de feminicídio aqui em Santa Catarina. Segue foragido o homem que matou a esposa em Gaspar, vítima de violência doméstica durante o casamento. A mulher foi morta
ou pelo menos a mulher morta, tinha conseguido recentemente na justiça uma medida protetiva, mas lamentavelmente não conseguiu evitar o pior. PC, a polícia tem alguma suspeita, alguma pista desse homem, desse companheiro? Exatamente, Cleiton Ramos. A polícia segue trabalhando para localizar o autor do feminicídio registrado ontem no município de Gaspar. O criminoso, por enquanto, segue foragido. E o homem estava proibido pela justiça de se aproximar da ex-esposa. Mas a medida protetiva não impediu. A medida protetiva não foi suficiente, não impediu que o pior acontecesse, não impediu que o pior acontecesse ontem em Gaspar. O assassino, ele ignorou a decisão judicial, desafiou a lei e de bicicleta, como a imagem mostra agora aqui no SCC Meio-Dia, de bicicleta ele foi até a casa da ex-mulher na tarde de ontem. Uma câmera de segurança registrou ele passando pela rua onde o crime aconteceu. Segundo a polícia, Dalva Paterno da Silva, de 56 anos, foi morta dentro de casa onde morava, no bairro Figueira. O criminoso usou uma sanduicheira e uma faca para matar a mulher. Ela sofreu um golpe na cabeça e uma facada nas costas. Após o crime, o homem fugiu para uma área de mata fechada. Socorristas foram chamados, mas quando chegaram ao local, Dalva já estava morta. A PM fez uma varredura, pediu um reforço aéreo para tentar localizar o criminoso. Apesar de todo o esforço, apesar do patrulhamento aéreo que foi realizado, o homem não foi localizado na tarde de ontem. Dalva era operadora de máquina em uma empresa têxtil de Gaspar. A mulher sofreu violência doméstica por vários anos durante um relacionamento conturbado, marcado pela agressividade do marido. Ela sofreu várias ameaças de morte e o agressor chegou a ser preso por um período, mas 3 meses depois foi solto. Cansada de sofrer, ela resolveu dar um basta à violência e pediu a medida protetiva, autorizada pela Justiça na última semana. Em entrevista ao repórter e radialista Paulo Flores de Gaspar, a filha dela contou sobre o drama que a mamãe vivia, o drama que a mãe enfrentou ao longo da vida. Você confere agora aqui no SCC Meio-Dia. Ele vivia brigando, discutindo, ele vivia ameaçando ela. Ele ameaçava dizendo que ia matar, mas a gente nunca acreditou, né? Porque às vezes quem fala não faz. Aí ela tinha medida protetiva. Eu estava no trabalho, quando cheguei me deparei com ela. Você que encontrou ela? Eu e a minha filha. Ela vinha sendo relação conturbada já desde quando eles casaram, na verdade. Ele bebia, incomodava muito. Daí quando nós era pequena, ele batia na mãe, nós tentava apartar. Já era frequente, então? Frequente já. Aí agora que nós crescemos, nós conseguíamos tirar ele de cima, sabe? Botar ele pra fora. Ele já chegou a pegar cadeia, tudo. Porque assim, não tinha onde ele ficar. Ele ficava na rua, ele não tem parente. Quer dizer, ele tem parente em Balneário, mas ninguém quer ele. Ninguém já avisava que ninguém... nós podíamos ir lá, mas ele não podia botar os pés lá. Ninguém queria saber dele. Relato da filha do homem que agora é procurado pela polícia, né? Pelo relato, viu, Cleiton Ramos, essa mulher, a vítima da violência doméstica, essa mulher que foi morta ontem pelo ex-marido, viveu uma vida... misericórdia, de muitas agressões, foram vários os casos de agressões. A filha contava que quando eram pequenos, eles presenciaram várias vezes o pai agredindo a mãe. Então, essa mulher sofreu muito, viu, Cleiton Ramos? E fica esse caso também desafia as autoridades, porque ela acabou de obter a medida protetiva, que foi incapaz de proteger a mulher, incapaz de impedir o pior, a medida protetiva que ela obteve na Justiça na semana passada. Ele foi notificado pelo Judiciário no sábado e aí ficou ainda mais revoltado e ontem decidiu matar a esposa no bairro Figueira, em Gaspar. Agora é procurado pela polícia. E um outro dado preocupante, nós estamos no agosto lilás, que é um mês dedicado pela PM,
mês dedicado à conscientização sobre a Lei Maria da Penha, para combater a violência doméstica. E aqui no Vale, ela, a Dalva, já é a 4ª vítima de feminicídio, Cleiton Ramos. A 4ª vítima. A gente lembra que teve uma mulher que foi morta em Penha, uma outra mulher que foi morta em Rio do Sul e recentemente também teve o caso da mulher morta em Rodeio pelo marido, ele que ainda mandou fotos para a família da mulher morta. Então, 4º feminicídio em menos de uma semana aqui no Vale do Itajaí. Voltamos ao estúdio. Cleiton. E a história sempre se repete, né, Maria Esther? Obrigado, PC. Sempre os mesmos fatos e o mesmo desfecho, lamentavelmente, né, Maria? A gente vai conversar em instantes com a delegada Patrícia Zimmermann sobre esse assunto, sobre esses casos de feminicídio, sobre esses alertas e como as mulheres aqui do nosso estado podem se proteger contra o feminicídio. Inclusive, Cleiton, no próximo dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 19 anos. E nesse contexto, a gente relembra um caso recente que chocou o país. O da Juliana Soares, que levou 60 socos na cabeça e no rosto. A repórter Mari Pinheiro preparou uma reportagem especial que mostra como estão as investigações, os desdobramentos do caso e as possíveis punições para esse agressor. Acompanhe. O autor das agressões, identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o crime, ocorrido no último dia 26. As investigações começaram ainda durante o plantão, com a atuação da Delegacia de Pronto Atendimento a Grupos em Situação de Vulnerabilidade. A vítima, hospitalizada e sem conseguir falar, prestou depoimento por escrito. Com base nos elementos iniciais, foi solicitada a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. O inquérito foi finalizado pela Delegacia da Mulher, que ouviu 6 pessoas, entre elas a vítima, 4 testemunhas, além de 2 policiais militares e o próprio investigado. Ao concluir a investigação, a Polícia Civil indiciou Igor Cabral por tentativa de feminicídio. Com o indiciamento, a polícia entende que há elementos suficientes para apontar Igor como autor do crime. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que pode denunciar o suspeito à Justiça. Se a denúncia for aceita, ele se torna réu e o processo segue para julgamento. Com exclusividade para a TV Ponta Negra, Igor enviou uma carta em que manifesta arrependimento e afirma que sua conduta foi influenciada pelo uso de substâncias e instabilidade emocional. Igor ainda pede perdão à vítima, à filha dela e às famílias envolvidas. Ele finaliza dizendo que deseja paz e força a Juliana. Procurada pela nossa produção, a defesa de Igor Cabral informou que pretende solicitar à Justiça a realização de um exame toxicológico. Também em contato com a TV Ponta Negra, a assessoria da Polícia Civil confirmou que o investigado se opôs ao exame e, por lei, não é obrigado a realizá-lo. A delegada responsável pelo caso reforçou que o teste não é necessário para o andamento do processo e que a Polícia Civil não pretende solicitá-lo. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E agora, ao vivo aqui no meio-dia, a gente vai receber a delegada da Polícia Civil, Patrícia Zimmermann. Está chegando para trazer mais uma análise, uma reflexão sobre todos esses casos que a gente está mostrando para vocês aqui de feminicídio. Mostramos agora um caso no Brasil, também aqui em Santa Catarina. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui, se colocar à disposição da nossa equipe para tirar todas as nossas dúvidas e, claro, principalmente fazer o alerta para as mulheres que estão nos acompanhando agora, as famílias, nossas telespectadoras que estão em casa acompanhando o SCC Meio-Dia. Cleiton, vamos começar esse bate-papo? Vamos. O delegado acompanhou atentamente, né, a matéria, tanto desse rapaz aí, desse covarde, como também essa senhora que perdeu a vida, né, diante de um feminicídio cometido pelo companheiro. Duas coisas me chamaram a atenção, delegada, no depoimento da filha. Não sei se a senhora teve a oportunidade. O PC disse que ele já tinha sido preso e estava solto depois de agredir ela em casos anteriores. E outra coisa que a filha falou é o seguinte: ninguém pensou que ia acontecer, porque normalmente quem ameaça não faz. Bom, nesse caso, está comprovado que o homem que ameaça muito, lá na frente, a chance dele fazer uma tragédia como essa, um crime, é grande, né, delegada? Bom dia.
Bom dia, Cleiton. Bom dia, telespectadores. Eu não consegui ouvir completamente a reportagem do caso de Gaspar, mas é importante que a gente esclareça para a comunidade que o perfil desses agressores, ele é muito claro para a Polícia Civil, que é aquele perfil de dominação daquele agressor que não aceita o término da relação com uma mulher. E quando a mulher põe fim a essa relação, ele se torna extremamente violento. E o comportamento que a filha descreve, dele vir agredir a mãe, dele não aceitar o relacionamento, dele já ter tido uma prisão anterior, ele vem, quando a mulher pede essa medida protetiva, ele vem e põe fim a essa vida da companheira. Esse é um cidadão que, com certeza, as forças de segurança não vão descansar até localizá-lo e preso, porque esse assassino, esse feminicida, ele vai ser preso e ele deve responder esse processo preso. Mas o que a gente fica extremamente triste é que ele conseguiu matar a vida dessa mulher. Nenhuma mulher merece e nenhuma mulher deve morrer nessa situação. E o nosso trabalho é para evitar esse tipo de crime. Então, a gente precisa compreender, e o fato é muito recente ainda, como ele conseguiu chegar até essa mulher. E ele é uma pessoa extremamente perigosa, porque o homem que diz que ama a sua companheira e mata ela com um ódio tão grande, isso jamais é uma situação de amor. E é uma pessoa que a família inteira quer ter longe. Então, é um comportamento que vem dando sinais de agressividade, vem dando sinais de endurecimento dessa agressividade há muito tempo. É uma pessoa extremamente violenta, né? E eu ouvi a parte que a filha disse, que ele batia na mãe já desde o início do casamento. Então, é uma pessoa que tem como única forma de resolver os seus conflitos, de resolver os seus problemas, na base da agressão. São pessoas que não sabem conviver em sociedade. São pessoas que não sabem resolver os seus problemas. E as pessoas que se mostram como perigosas para o convívio social. Os filhos têm sempre uma relação de afeto com seus pais, mas a gente precisa repensar esse tipo de convivência desse tipo de agressor. A violência contra a mulher é uma violência muito séria, é uma violência muito grave e é uma situação que, em algumas das vezes, pode levar essa mulher a perder a própria vida. Então, esse caso dessa mulher de Gaspar é um caso muito grave, é um caso muito trágico e que a gente precisa repensar algumas situações para que esse crime não ocorra mais, né? Para que essas situações a gente comece a trabalhar com uma prisão preventiva anterior a esses fatos, para que esse homem, até que ele aprenda a respeitar a sua ex-companheira e a entenda que ela não vai mais conviver com ele permaneça preso antes de cometer um crime tão grave como esse. Delegada, nós temos alguns números para trazer sobre esses casos aqui no nosso estado. Vamos colocar na tela para quem está em casa, a gente vai lendo, vai atualizando para a doutora também, para a gente poder trazer. Em Santa Catarina, nós tivemos 23 feminicídios de janeiro a junho deste ano. Em apenas 7 dias, 6 mulheres perderam a vida. Vocês estão vendo aí em casa as imagens mostrando também de quem são essas mulheres. Estão aparecendo aqui atrás. A gente trouxe agora informação com o PC, direto do Vale do Itajaí, o nosso repórter ali de Blumenau, delegada, falando que nos últimos 7 dias, 4 mulheres perderam a vida em vítimas do feminicídio. Esses dados, delegada, eles vêm crescendo, vêm tendo uma queda, uma diminuição em relação aos últimos anos? Importante a gente ter ideia que nós fechamos 2024 com uma queda dos crimes de feminicídio. A gente vem no ano de 2025 com essa queda dos números de 2020 em relação a 2024. Nós tivemos aquele caso de Penha, a gente veio com o caso de Rio do Sul, nós tivemos o caso de Rodeio, nós tivemos o caso de Florianópolis, a gente veio com o caso de Gaspar. Né? A gente tem uma suspeita de um caso que aconteceu, que está sendo investigado agora em Londrina. Então, a gente trabalha com comparativo em 2024 com um percentual de queda. Mas acende um alerta muito perigoso com esses casos, muitos casos num curto espaço de tempo, agora entre final de julho e agosto, e nos deixa extremamente preocupados como esses índices vão continuar repercutindo agora no mês de agosto. Se nós continuarmos com essa estatística ruim dos últimos 7 dias, a gente pode ter uma curva ascendente, um aumento de casos, e é isso que se quer evitar.
Por isso que a gente vem a público chamar a atenção para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, para que a gente não deixe esse histórico de violência ficar se repetindo, para que nos primeiros casos de violência, para que nas primeiras ameaças, para que as primeiras intimidações, o empurrão, o tapa, a ameaça, o xingamento, essas mulheres já venham procurar um pedido de ajuda. As mulheres podem acessar a delegacia virtual de onde elas estiverem. Então, se às vezes a vítima ela não quer ir a uma delegacia de polícia presencial, entra no site da Polícia Civil, clica no link da delegacia virtual e ali ela pode fazer um boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva de urgência. Ela pode ir até uma delegacia de polícia e fazer um boletim presencial. A gente sabe e precisa divulgar cada vez mais que após o pedido de medida protetiva de urgência, ela pode entrar na rede de proteção da Polícia Militar da Rede Catarina também. E a gente orienta a mulher vítima de violência que está com a medida protetiva de urgência que baixe o aplicativo PMSC Cidadão e lá a Polícia Militar vai visitá-la para que ela instale a funcionalidade do botão do pânico também, que é uma forma de proteção, onde essas ocorrências elas recebem prioridade de chamamento após a vítima acionar o botão do pânico, para evitar que esses crimes eles entrem na estatística de feminicídio. Esse caso de Gaspar ele é muito recente. A gente está analisando a maneira como esse cidadão conseguiu chegar próximo dessa mulher e executar esse crime, para a gente entender ainda como ele aconteceu e evitar que novas mulheres sejam vítimas de feminicídio. Nós não temos casos de feminicídio com medida protetiva de urgência em que a mulher morre nessas situações. Nós já tivemos caso anterior de medida protetiva de urgência em que a vítima foi ao encontro do agressor e aí ele tirou a vida dela. Isso a gente já registrou. Agora, esse caso de Gaspar, ele vai ser analisado com cautela, ele vai ser estudado, porque o nosso objetivo é 100% de proteção para as mulheres que estão com medida protetiva de urgência. Para nós, forças de segurança, seja Polícia Civil, Militar, Científica, Bombeiro Militar, é prioridade a proteção de mulheres no estado de Santa Catarina. Essa é uma diretriz do governador Jorginho Melo para todas as forças de segurança. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos na execução da Operação Chamar, que é de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Por isso que hoje eu estou no interior do estado, nesse momento eu estou em Itaiópolis, nós estamos expandindo as salas de lar pela Polícia Civil, então eu estou nesse trabalho de visitação também dessas unidades. A gente vem com uma série de campanhas de publicidade, de cumprimento de mandado, de palestras. Então, a gente está num mês muito ativo as forças de segurança e o nosso objetivo é chamar atenção e a gente precisa da parceria da imprensa para que a população veja esses sinais de alerta, veja esses sinais indicativos de violência e não espere isso agravar. Existem grupos reflexivos para homens autores de violência. Polícia Civil tem o programa Polícia Civil por Elas, onde são feitos grupos reflexivos para homens autores de violência, grupos reflexivos para mulheres em situação de violência, onde a gente procura trabalhar essas questões para buscar uma nova forma de resolução de conflitos. Não é só na agressão que a gente resolve os problemas. Certo. Delegada, para a gente encerrar, qual é o Disque Denúncia para frisar nesse momento para aquela mulher que esteja passando por uma situação, ainda está com medo, né? A integridade dela será preservada, a gente sabe do trabalho que a senhora faz, mas qual é o Disque Denúncia, para a gente frisar bastante, delegada? O da Polícia Civil, que é o meio mais rápido de chegar a denúncia para nós, é o 181. Você é vizinho, você é parente, você tem conhecimento, ligue 181. Eu quero mandar o WhatsApp, eu tenho uma foto, eu tenho informação, manda o WhatsApp para o 48 98844 0011. 48 98844 0011. Tanto o Disque Denúncia quanto o WhatsApp Denúncia, a Polícia Civil garante o anonimato de quem denuncia e nós já salvamos a vida de muitas mulheres quando a gente recebe essas denúncias. São dois meios muito úteis e que salvam a vida das mulheres.
A gente precisa da colaboração da população, esse é um trabalho integrado da sociedade e das forças policiais. Certo. Tá certo. Delegada, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no SCC Meio Dia, pelo alerta importante, ressaltando ainda mais a importância da denúncia dessas mulheres estarem próximas à Polícia Civil, à DPCAM. Muito obrigada pela sua participação e a gente segue aqui ajudando nesse importante serviço de levar essa informação à comunidade, aos nossos telespectadores. Bem colocado. Obrigado, delegada. Eu agradeço a ajuda de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Delegada Patrícia Zimmermann, que é exemplo da delegada Esther, da Sandra Mara, são mulheres guerreiras que protegem as nossas mulheres, né? E a delegada Patrícia Zimmermann já está há um tempão aí na estrada, já está lá, inclusive, trabalhando. E fica aqui o nosso reconhecimento a essas mulheres da segurança pública, Maria. Reforçando, Disque Denúncia 181 contra feminicídio aqui no nosso estado. Está acontecendo hoje em Criciúma uma ação para conscientizar a população sobre segurança em procedimentos estéticos. Falamos disso recentemente, né, Cleiton? Falamos, Maria. Ontem, inclusive, com a caneta emagrecedora também, né? Também como descartar. Exato. A Manu está lá na Praça Nereu Ramos, onde acontece essa ação e vai passar mais informações para a gente, Manu. Oi, Cleiton, exatamente. A gente está aqui na frente da Casa da Cultura, bem aqui no coração de Criciúma, onde está acontecendo essa ação promovida pela Vigilância Sanitária de Criciúma. A gente sabe que hoje os procedimentos se popularizaram, mas o pessoal precisa tomar cuidado, viu? Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto é a Grazi, que é a coordenadora da Vigilância Sanitária aqui de Criciúma. Grazi, então a gente sabe que precisa tomar vários cuidados aí, que a gente conversava aqui um pouquinho antes. E assim, em primeiro lugar, o que a pessoa deve observar na hora de procurar um procedimento estético, né? Que é esse o trabalho que vocês estão fazendo aqui de orientação. Então, o tema deste ano, né, a gente optou por trabalhar com a parte das estéticas, né? Então, o tema é estética com segurança. Então, a população, a gente sabe que esse mercado de parte de estética e de procedimentos, ele tem crescido exponencialmente, né, no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa, sim, né, a pessoa que decidir e optar fazer um procedimento estético, ela precisa tomar alguns cuidados. Então, ao procurar uma clínica, né, às vezes a gente sabe que procura ali na rede social, né, avalia essa clínica, então ela vai até esse local e ela precisa saber se aquele profissional, ele está qualificado, ele tem uma formação, ele tem um conhecimento para exercer aquela atividade, né? Os procedimentos, os materiais que são utilizados, equipamentos, os medicamentos, se são manipulados, se são comprados, se eles têm um registro na Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então é um órgão que regula realmente, né, e que cuida desses equipamentos, desses produtos, para estarem sendo utilizados e comercializados no Brasil. E até por falar em equipamento, Grazi, a gente tem uns aqui, ó, vou pedir para o Isaac mostrar. Esses aqui foram apreendidos nas operações, só explica para o pessoal, porque assim, precisa de cuidado na hora de usar isso aqui também, né? Isso, esses materiais, então, a gente realizou, né, eles são frutos aí de apreensões realizadas em clínicas estéticas, né, então a gente tem materiais, equipamentos, produtos que ou estavam passados da validade, né, estavam com a validade expirada, ou eles não tinham esse registro, né, para serem utilizados no Brasil. Eles não tinham registro na Agência de Vigilância Sanitária. Então, todas essas informações, se a pessoa está pensando em fazer algum procedimento, tiver alguma dúvida, quiser saber, sei lá, de alguma clínica que ela está pesquisando, pode vir aqui falar com vocês? Aqui em Criciúma? Isso, nós estaremos, então, aqui na praça, né, até às 16 horas, prestando essa orientação, passando essas informações à população que deseja aí conhecer um pouco mais o serviço da Vigilância Sanitária, que atua, claro, em outras frentes, né? Essa é uma das frentes que a gente está trabalhando hoje, que é a parte das estéticas, dos produtos de saúde, né? Mas a gente trabalha também, pode orientar um pouquinho no setor de alimentos, meio ambiente, setores de farmácias, medicamentos, que a gente também trabalha aí na Vigilância Sanitária enquanto órgão fiscalizador. Então tá certo, muito obrigada, Graziela, que é a coordenadora então da Vigilância, as meninas estão ali atendendo também. Então assim, se a pessoa está pensando em fazer algum procedimento, tem alguma dúvida, é melhor garantir, pode vir aqui falar com elas, tirar todas as dúvidas e fazer o procedimento de forma garantida para não ter problema de saúde, não ter nenhum outro tipo de problema. Então vão ficar aqui até a tarde, bem na Praça Nereu Ramos, na frente então da Casa da Cultura. Volto com vocês aí no estúdio. Para não ter nenhuma intercorrência, né? Porque a gente faz um tratamento estético querendo melhorar, não é verdade? Então tem que ter saúde, tem que ter a vigilância sanitária em cima. Obrigada pelas informações, Manu. Vamos com o esporte, Maria? Bora!
Maria, bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia, porque segunda-feira Santos e Juventude fecharam a 18ª rodada do Brasileirão Série A. E deu peixe. Neymar, olha, aproveitou, ele quem abriu o placar, como vocês estão vendo, fez o primeiro do peixe, comemorou bastante. Depois Barreal também completou, fez o segundo do peixe jogando em casa, comemorou com a galera, vocês estão vendo. O Juventude reagiu, fez o gol de cabeça, descontou a equipe gaúcha, mas não deu, né? Não adianta. Nesse vacilo, olha só o que fez a zaga do Juventude. Quase que o Neymar faz mais um e ele queria era gol, né, gente? Depois do pênalti, ele foi lá, cobrou, fez o segundo dele no jogo. Inclusive, desde 2022 que o Neymar não marcava 2 gols no mesmo jogo. E com a vitória, o Santos deixa o Z4, sobe para a 15ª colocação com 18 pontos e o Juventude segue na 19ª posição com apenas 11 pontos e encerra o turno na zona de rebaixamento. Inclusive, nesse jogo, o Juventude estava com o técnico interino, mas agora acertou a contratação de Thiago Carpini, que vocês estão vendo, é o retorno do Carpini no estádio Alfredo Jaconi. Ele vai ser apresentado oficialmente amanhã, lá no Jaconi, às 11 horas da manhã, e vem como a esperança do Juventude para fugir do rebaixamento esse ano. Ele que subiu o Juventude na sua passagem anterior na equipe. E agora o Juventude espera que Carpini salve também o Juventude nessa competição para que ele permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso pela Série A. Já no fechamento da 15ª rodada da Série C, o Brusque recebeu o Itabaiana. E o clima era de festa no Augusto Bauer. Afinal, ontem era a comemoração dos 165 anos da cidade. Mas, infelizmente, nem o grito de gol, nem o presente, né, que seria a vitória, vieram, olha só. No Augusto Bauer ficou tudo igual para Brusque e Itabaiana. No primeiro tempo não tivemos grandes chances. O lance mais perigoso foi do quadricolor em cobrança de falta. Já na etapa final, as coisas não melhoraram muito. Tava difícil até pro torcedor que viu o jogo de camarote, literalmente. Se a moda pega, vai ter check-in com direito a VAR na recepção. O time de Sergipe teve boa chance em cobrança de falta, mas Matheus Nogueira sem grandes dificuldades de defender. E foi isso. Brusque 0 e Itabaiana também 0. Na coletiva pós-jogo, o técnico Bernardo Franco falou sobre o desempenho da equipe. Não sofremos em relação à equipe do Itabaiana, conseguimos controlar todas as situações de perigo, porém não conseguimos traduzir a nossa posse de bola em situações que a gente gostaria, que era de volume ofensivo e poder abrir o placar e sair daqui com uma vitória. O próximo compromisso do quadricolor é domingo, às 4 horas, contra o Anápolis do estádio Jonas Duarte. Então, para conferir na tabela de classificação por onde andam os catarinenses na Série C, o Brusque, mesmo com o empate, está aqui no G8, é o 6º colocado com 22 pontos, está um pouquinho mais tranquilo. Já o Figueirense, esse é o problema, o Figueirense está aqui, ó, 16º colocado, 16 pontos, uma posição acima apenas da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação do Anápolis, que é o 17º colocado. Faltam 4 jogos para encerrar essa fase da Série C. Para o Figueirense escapar e ficar tranquilo, vai ter que ganhar 2 jogos. E aí que tá a questão, né? Ele não vem ganhando na competição. E aí fica complicado. Por isso, a gente vai torcer para que o Figueirense saia logo dessa situação aqui que está muito perto da zona de rebaixamento. Já o Brusque está mais tranquilo, tá no G8, tá ali na zona de classificação. E como a gente está falando de catarinenses, bora direto para o oeste do estado, porque a Chapecoense está no G4 da Série B. O técnico Gilmar Dalpozo organizou a equipe, que melhorou no decorrer da competição. E para falar desse momento, a gente chega até lá. A gente está pela internet, mas a gente vai conversar lá no oeste do estado com o Bruno Matias, o volante, que é homem de confiança do técnico Gilmar Dalpozo e vem fazendo belas partidas e é uma peça-chave, aí, uma peça importante para a Chapecoense. Bruno, primeiramente, obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui no SCC Esporte para conversar com a gente. Como é que está essa preparação? Como é que dá para falar dessa campanha da Chapecoense? Único catarinense no G4, Bruno Matias, seja bem-vindo.
Boa tarde, Angélica. Prazer estar falando com você. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento que vocês têm tendo pela nossa equipe, né? E principalmente você falou sobre o meu bom momento, né? Eu fico muito feliz porque é uma posição difícil, né? De a gente se ver no futebol, a gente ter um certo destaque, e eu fico muito feliz pelo reconhecimento. A gente vem fazendo um bom campeonato esse ano aí, a gente está muito feliz com o que a gente vem apresentando, né? Chapecoense, infelizmente, nos últimos anos não vem de bons campeonatos, e esse ano a gente veio com a missão de fazer tudo diferente, e creio que na minha visão aí a gente tem feito. E hoje a gente está falando da Chapecoense, né, que vem crescendo na competição, e hoje tem o melhor ataque. E como eu disse, você é bem importante nisso, por muitos você é dito como, né, um motorzinho aí da equipe no meio-campo, por mais que a volante você sai muito, ajuda muito nessa questão e ajuda muito a Chapecoense nesses números, né? É isso, é o equilíbrio, é ataque, é defesa que vai levar a Chapecoense para uma Série A no ano que vem, Bruno? Olha, como eu te falei na nossa apresentação, né, a gente está procurando esse ano fazer um ano melhor do que foi nos últimos anos, né? E eu tenho sido bem enfático em relação a isso. Eu estou muito feliz com o momento da nossa equipe. Se a gente pegar para ver os gols, né, a gente tem a participação de quase todos os atletas, né? A gente tem alguns que estão se destacando em questão de gols e assistências, mas a participação de todo o elenco, assim, em relação aos gols, isso mostra a força do nosso grupo, né? O que a gente tem buscado dentro da competição. A gente fica muito feliz por alguns estarem se destacando em relação a isso, mas a força do nosso grupo tem mostrado o que a gente quer buscar no campeonato, né? Eu fico muito feliz com esses elogios, né, que me fazem em relação a ser o motorzinho, mas o nosso time é uma engrenagem, né? Todos ajudam, a gente vê o pessoal do ataque ali se sacrificando pelo time. Hoje quem faz a dupla comigo ali, o Carvalheiro, um cara que me ajuda muito também, né? Os nossos zagueiros, enfim. Eu acho que a força do nosso grupo que a gente vem mostrando como elenco tem mostrado aí o que a gente está buscando no campeonato. Pois é, e o próximo adversário é lá da parte de cima da tabela, né, Bruno? Contra o Curitiba a gente vai ter brigas ali no G4. Como é que faz para enfrentar o Curitiba? Como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que o técnico Gilmar Dalpozo vem passando para vocês? Você, né, que é o atleta da Chapecoense que tem mais minutagem, ou seja, vestiu muito essa camisa e sabe da importância dessa partida também. Com certeza, uma partida muito importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Moser no ano passado, né? Conheço bem o estilo dele e a gente sabe da dificuldade da partida por ser duas equipes que estão ali no G4. Sabe o que representa, né? A gente sabe que vamos encarar um estádio lotado lá e a preparação tem sido boa. Eu acho que o último jogo nos deu uma confiança muito boa, né? A gente tem sido forte dentro da nossa casa aqui. Então, eu acho que é levar tudo isso, né? A preparação ela já começa logo quando acaba o jogo do CRB, né? A gente não pode deixar para se preparar um dia, 2 dias antes do jogo. E é isso, eu acho que tem levado a gente a fazer um bom campeonato, né? A gente tem encarado os jogos como decisões, né? Cada jogo tem a sua história. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo lá. A gente também tem uma cobrança aqui interna, né? Em relação a melhorar o nosso desempenho fora de casa. Não só a questão do resultado, mas o nosso desempenho. Entregar fora de casa o que a gente vem entregando em casa. E eu espero que esse jogo a gente possa concretizar isso. Bruno Matias, muito obrigada pela sua participação aqui no SCC Esporte. A gente fica aqui na torcida pela Chapecoense, que venha essa vitória fora de casa, que a Chape vai ainda mais lá em cima no G4 e que o ano que vem a gente possa estar falando de uma Chapecoense na Série A. Um ótimo jogo, boa sorte para vocês, que a gente vai ficar aqui na torcida. Bruno. Obrigado, Angélica. Sempre um prazer estar falando com vocês. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Estou muito feliz pelo momento que eu tenho vivido aqui também. Eu vim aqui com um propósito, né? E eu sei que Deus tem cuidado da minha carreira, da minha família, e eu fico muito feliz por isso, por tudo que eu tenho vivido aqui, não só numa questão profissional. Obrigado pelo reconhecimento, que Deus abençoe a todos. Fico feliz de estar falando com vocês. Valeu, Bruno Matias, volante da Chapecoense, falando desse momento da Chape que está no G4 da competição. Mas agora, você sabe, né? É aqui a Copa Santa Catarina, na telinha do SCC SBT. E, gente, está faltando um pouquinho menos de um mês para a gente trazer aqui na tela as emoções das transmissões dos jogos. Nós já estamos no clima, já estamos preparando muita coisa boa para você. E agora vem o nosso convite para você que está aí em casa, que está acompanhando, que sabe, que gosta de futebol, que gosta das equipes catarinenses.
o convite para você. A Copa Santa Catarina está chegando aqui na telinha, olha só. Na arquibancada, pulsa o coração de um estado inteiro. Se for para chorar, que seja de orgulho, é duelo em campo e festa nas arquibancadas. Aqui, o grito de gol atravessa serras, praias e vales. É no calor da torcida que impossível vira jogo e o jogo vira emoção. São 17 camisas, 17 histórias, de todas as regiões, de todas as cores, unidas pelo mesmo sonho: levantar a taça da Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina, o estado inteiro joga junto com o SCC-SBT. SCC-SBT, é aqui a Copa Santa Catarina e a partir de agora vocês vão ver muita coisa boa por aqui, porque a gente está preparando muito material das equipes da Copa Santa Catarina. E assim como a Copa é aqui, terça-feira, você já sabe, é dia de falarmos de UEFA Champions League, o troféu de clubes europeus mais cobiçado do mundo. E por mais que a gente não está naquela fase dos maiorais, tem jogos acontecendo nessa fase. João Venturi tem os detalhes pra gente. Oi, amigos! Uma grande terça-feira para vocês. Muito calor aqui em Madrid, mas a gente passa com notícias da Champions League, porque entre hoje e amanhã começa a terceira classificatória. Essa é a última fase antes dos playoffs. Ainda é muito início, mas como é Champions, a gente sabe que vale muito e para muita gente. Tem muita gente querendo um lugar na principal vitrine do futebol mundial. E tem alguns clubes bem conhecidos que estão nessa batalha, estão lutando para se manter vivo no torneio, como é o caso do Malmo, da Suécia, por exemplo. O Malmo, que é o maior campeão sueco, já foi finalista da Liga dos Campeões, faz bastante tempo, é verdade, mas já viveu o seu grande momento e tenta retomar. Tem o Rangers da Escócia também, tem o Feyenoord da Holanda, que nesse último ano fez uma boa Champions, inclusive eliminou o Milan, foi até as oitavas de final, e tem ainda o Fenerbahçe da Turquia, que tem como grande estrela o seu treinador, o português José Mourinho. O Feyenoord e o Fenerbahçe, inclusive, se enfrentam nesta terceira eliminatória. Um deles já fica pelo caminho. Essa semana acontecem os jogos de ida, na semana que vem os duelos da volta. E ainda em agosto, as disputas dos playoffs para a gente conhecer quem fica com as vagas que restam para a fase de Liga da Champions. Tá chegando a hora e a Liga dos Campeões, a gente já sabe, é aqui no SBT. Um abraço. Valeu, João Venturi. Mas agora, bora para Balneário Camboriú? Porque no final de semana o Barra foi o único catarinense que venceu o jogo de ida dos mata-matas da segunda fase da Série D contra o Cascavel. É por isso que o técnico do Barra está aqui com a gente, Eduardo Souza. Eduardo, obrigada por atender o nosso convite aqui do SCC Esporte. Como é que tá a preparação agora para o jogo de volta? Tem ali, né, podendo jogar por um empate, mas como é que tá a preparação para esse jogo decisivo para a próxima fase, professor? Bem-vindo. Boa tarde a todos do SCC, prazer falar com vocês. Preparados, né? Nós sabemos que é uma boa vantagem, né? Nós conseguimos essa vitória fora que foi importante, né? Nos dá vantagem no final dos 100 minutos de um empate, né? Mas nós vamos jogar para trazer o resultado, sabendo das dificuldades, mas bem preparado. Fazer outra semana bem elaborada, bem organizada, para que a gente possa chegar no sábado aqui e, se Deus quiser, confirmar essa classificação. Algum desfalque para essa partida, professor? Vem completinho o Barra para encarar o Cascavel no jogo de volta? A princípio não, né? Nós conseguimos no fim da primeira fase, com a classificação antecipada, dar uma rodada no elenco, então todos conseguiram chegar bem. Então, a princípio, esperamos que nós possamos contar com todos aí para o jogo de sábado. Eu sei que o foco não tem como ser outro, né? Que é a Série D do Campeonato Brasileiro, mas o SCC-SBT é a casa da Copa Santa Catarina também. E o Barra vai disputar essa competição. Já dá para pensar um pouquinho, faltando um mês praticamente, já dá para pensar em elaborar uma equipe? Afinal de contas, vale vaga para a Copa do Brasil, né, Eduardo? A Copa Santa Catarina é um campeonato hoje, o segundo do estado, um campeonato forte. Esse ano veio com 17 equipes, então é um campeonato que está cada ano se valorizando.
Nós ainda não sabemos o nosso primeiro objetivo, né? Claro que se nós subirmos de divisão a Série D, nós não brigaremos por essa vaga, e sim pela Copa do Brasil, né? Em caso de que nós não tenhamos esse êxito, a Série D seria o principal objetivo, né? Então, é um campeonato que é valorizado pelo Barra nos últimos anos, né? Então, nós estamos pensando agora na Série D e, consequentemente, após o campeonato, assim, e nós chegando ao nosso objetivo, nós vamos focar em qual parte da vaga da Copa Santa Catarina que nós vamos priorizar. Perfeito, Eduardo Souza, professor, obrigada pela sua participação. Boa sorte para o Barra no final de semana, que venha essa vitória e claro que a gente vai ficar na torcida por aqui. Obrigada, professor. Obrigado a todos pela oportunidade. Se Deus quiser, sábado a gente consegue essa classificação importante para o clube e para o estado também de Santa Catarina. Eduardo Souza conversando com a gente, técnico do Barra. E é assim que a gente encerra o SCC Esporte de hoje. Amanhã a gente volta com muito mais, tem matéria especial. Agora, Maria Esther e Cleiton Ramos seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã. Até amanhã, Angélica. Com muita informação agora, a política, abrindo espaço para Roberto Azevedo. Primeira parada, primeiro pit stop do Roberto aqui no SCC Meio-Dia, adivinha? A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Cleiton Ramos. Boa tarde, você que nos assiste. Pois bem, há uma repercussão, o mundo político brasileiro está em ebulição e a verdade é que a gente não sabe se no rumo certo ou errado. A questão é, a prisão domiciliar deste homem aí, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, botou fogo na política no Brasil. De um lado, uma defesa ostensiva de seus aliados e apoiadores e até de gente que está contra ele. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinou, sob o argumento de que Jair Bolsonaro não cumpriu as medidas cautelares, aquelas medidas restritivas, e participou de eventos nas redes sociais. Está relacionado aos atos de domingo, onde um dos filhos dele, Flávio Bolsonaro, mostrou uma ligação, uma videochamada com o pai em Brasília durante a manifestação no Rio de Janeiro e depois o deputado federal Nicolas Ferreira, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, também mostrou uma imagem de Bolsonaro ao público. É uma questão agora que está virando discurso para tudo que é lado, narrativas. Mas tem duas saídas, Cleiton Ramos. Sim. Uma das saídas é você propor o projeto de anistia aquelas pessoas envolvidas no 8 de janeiro de 2023, que beneficia ele, Jair Bolsonaro, contra a vontade de Alexandre de Moraes, que já disse que a medida é inconstitucional. Isso vai ser no Congresso como um todo. Lá no Senado tem outro remédio que os senadores passam a analisar a partir de hoje, a possibilidade de abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Senado pode tomar essa atitude, mas precisa da decisão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Vamos ver o que dizem os senadores de Santa Catarina sobre esta questão. Abrir ou não um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. O senador Esperidião Amin é um entusiasta da medida. Ele diz que nós precisamos de 41 assinaturas, temos 36. Ele, Amin, já assinou. Se tivermos maioria, o Senado não se reúne mais, ou seja, se tiver a maioria dos votos para propor o processo de impeachment, o Senado para, até que esse processo seja votado. Essas são palavras de Esperidião Amin. Agora vamos ver o que diz a senadora Ivete Apel da Silveira. A senadora não tem uma frase específica sobre o assunto, mas ela diz que tem por princípio não apoiar pedidos de impeachment, CPI ou cassação. Segue uma forma de pensar do marido dela, o falecido senador Luiz Henrique da Silveira. Mas, nas palavras de Ivete Apel da Silveira, analisará a dinâmica dos fatos envolvendo o Alexandre de Moraes. Vamos ver agora o que diz o senador Jorge Seife. Sem falar diretamente sobre a abertura do processo, o senador declarou que a aposta foi dobrada. Moraes determina a prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro, clara reação ao sucesso das manifestações. Ele se refere ao domingo. Além da aplicação da Magnitsky, que é uma pena que foi imposta pelo governo americano ao ministro Alexandre de Moraes.
E, nas palavras de Jorge Seife, é ditadura, é regime, é vingança. Quem fala assim realmente deve dar o voto para ele durante esse processo. Mas, Cleiton, a gente já ouviu várias manifestações, inclusive mais à frente a gente vai falar de outras manifestações do mundo político brasileiro, mas para o nosso telespectador a gente pode mostrar uma delas, que foi a do governador Jorginho Melo, que faz uma referência clara ao momento e pede paz. Paz no cenário político brasileiro. Acredite, estamos precisando e muito. Vamos ver o que disse o governador. O presidente Bolsonaro tem a minha solidariedade e o povo brasileiro está do seu lado. O senhor não fez crime nenhum, o senhor não usou dinheiro público, o senhor não desviou dinheiro público. O Brasil precisa de paz. Não é prendendo o maior líder de direita dos últimos anos do Brasil que nós vamos consertar e que nós vamos restabelecer a paz. A chapa está muito quente. As instituições precisam, de uma vez por todas, acalmar esse jogo. Quando fere liberdades individuais, a coisa fica muito séria. O Brasil precisa voltar a crescer. A insegurança campeia em todos os cantos do Brasil. Então, por favor, isso é um apelo que faço a todas as instituições. Calma, a paz precisa voltar entre nós. O Brasil precisa disso, os brasileiros precisam disso. Foi uma posição coerente do governador Jorginho Melo. Aliás, lembrando que ele é do partido de Bolsonaro, é aliado de Bolsonaro, também tem como governador a responsabilidade de pegar o rojão a partir de amanhã, que é o tarifaço dos 50% determinados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Tudo isso dentro desse contexto. Quer dizer, o governador tem razão, estamos diante de um caldeirão político, econômico, geopolítico, ideológico, que não vai resolver nada se não tiver um momento de acerto, de arrumação, aquele freio de arrumação. Aperta e todo mundo vai para frente, parou a questão. Tem que haver. Talvez, e como sempre, a situação para ser resolvida está no Congresso Nacional, sem a interferência de ninguém, nem do Executivo, nem do Judiciário. E é esse Congresso, que é eleito por nós, que tem a missão de fazer a coisa funcionar. Acalmar a situação. No Senado se discute o impeachment, se é o caso, se é o remédio, vamos tentar. Na Câmara se discute a anistia, se é o remédio, vamos tentar. Eu acredito que é isso, nós temos um Congresso para isso. Tem maioria? Vota. Não tem, não vota ou sepulta essa informação. Bom, Roberto, você volta, Roberto? Volto, daqui a pouco eu volto. Agora tem a previsão do tempo com Maristé. Terça-feira chuvosa em Santa Catarina. Essa instabilidade é mais forte do centro do mapa até o nosso litoral, principalmente aqui da Grande Florianópolis, Vale, Planalto Norte e Norte Catarinense. No decorrer do dia ocorrem alguns períodos de melhoria em boa parte aqui do nosso estado, com maior chance de sol na região oeste, mas a gente já viu sol um pouquinho também em Criciúma, no sul do estado. Já aqui para essa parte do litoral, mais aqui da Grande Florianópolis para cima, a gente tem esse tempo mais nublado e úmido. E faz frio, gente. As temperaturas hoje não sobem muito, não devem passar aí dos 19 graus, isso lá no extremo oeste, que é onde o sol pode aparecer. Região do meio oeste, a máxima é de 16 graus hoje. Na Serra, não passa de 12 graus, muito frio por lá. No Planalto Norte, a máxima é de 15, no Vale, 16. No Norte, região de Joinville, a máxima é 17 graus. Grande Floripa, 15 e sul do estado também tem 15 graus de máxima. Amanhã, a gente já tem uma melhora nessa instabilidade, mas o tempo permanece mais fechado no centro-leste aqui do nosso estado. No Grande Oeste, o sol volta a aparecer amanhã e nós teremos condições para pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Então, o sol é só num período do dia. E a gente segue com as temperaturas mais baixas nessa quarta. Criciúma, mínima de 13, máxima de 20 graus. Floripa, mínima de 14, não passa de 18. Também 18 de máxima em Blumenau e Chapecó. Joinville, mínima de 12 e máxima de 14 graus. E Lages, a máxima é de 13. Previsão do tempo para vocês. E para quem gosta do frio, eu tenho boas notícias.
no sábado nós devemos ter uma queda nas temperaturas, inclusive, atenção, com chance de neve. É isso mesmo, Sofia? Pois é, Marista. Já tem planos para o fim de semana? Ainda não tenho, né? Quem sabe reservar um hotelzinho por lá na Serra, Exatamente, é a possibilidade. A gente sabe que é sempre uma previsão, então tem que ir com a mente aberta, né? Com as expectativas ali não muito altas, mas existe a chance. Como você falou aí, a gente tem esse tempo nublado, né? Durante a semana tem essa condição de chuva, aliado então às baixas temperaturas, segundo a Epagre-Ciran, que mostra aqui na matéria do nosso portal, existe a possibilidade, então, de neve na Serra ali na madrugada, amanhã de sábado, onde as temperaturas devem ficar próximas de 0 graus e essa condição é possível para locais com acima de 700 metros de altitude. Então, a gente pode ter neve aí no fim de semana, no sábado, aqui na Serra. A gente vai atualizando toda essa situação aqui no portal, porque tem muita água para rolar ainda, literalmente, né? Exatamente. Até sábado, não é mesmo, Maria? A gente sempre fala que a gente consegue dar essa previsão mais certeira quando está bem próximo da data. Então, quando a gente fala com antecedência, assim, pode ser que tenha, como disse a Sofia, mas é ali na quinta, sexta-feira que a gente vai falar, ó, a chance tá mais certeira, né, de ter neve por lá. Mas, de qualquer forma, ir para a Serra Catarinense é sempre um convite especial, né? Com certeza. Um vinhozinho, né, Sofia? Muito bem, obrigada agora. Obrigada. Viu? Vamos para o intervalo aqui no meio-dia? Agora, meio-dia e 37 minutos, vocês estão vendo imagens aí, ó, de Itapema. A gente vai para um rápido intervalo. Até já. Que bom que você continua com a gente, coladinho com SCC Meio-Dia. Tem a Tarde é Nossa, muita alegria e descontração na sua tela. A turma do A Tarde é Nossa chegando daqui a pouco. 18h30 tem o Tá Na Hora. Agora, a gente fala da facilidade para o contribuinte em Santa Catarina. O pagamento do IPTU ficou mais simples a partir de hoje. Sabe por quê? Vamos explicar. O governo do estado liberou uma nova opção. Isso. Agora, você sabia que dá para quitar o imposto com Pix? Com Pix, direto pelo Detran Digital. Quem vai trazer detalhes é o Jean Ferreira, ao vivo agora aqui no SCC Meio Dia. Vem daí, Jean. É isso, Cleiton Ramos. Pix agora vai facilitar a vida dos catarinenses, né? De quem tem carro, de quem usa carro. Agora não precisa mais deslocar até uma agência ou pagar ali somente pelo código de barras, né? Isso também gera uma economia, é claro, para o Estado. De acordo com as informações que o Estado colocou aqui, é um desconto, né, de 2,2 milhões de reais só com essas tarifas aí que vão deixar de ser pagas das redes bancárias. E vai facilitar, claro, a vida do consumidor, né, de quem está em casa, que agora tem a facilidade ali de pegar já direto no Detran Digital, como você falou, o QR Code para fazer o pagamento via Pix. E ainda não é só isso, viu, Cleiton? Esse pagamento pode ser parcelado também. O Pix vai poder ser parcelado em até 5 vezes. Então, vai facilitar a vida e ainda tem a opção, claro, do cartão de crédito até 12 vezes sem juros. Eu vou pedir para colocarem na tela o passo a passo aí. A gente preparou uma arte com o passo a passo de como é feito, então, esse pagamento. Vou pegar aqui para explicar detalhadamente para você que está em casa. Primeiro passo, então, verificar, então, se está acessando corretamente, claro, o site oficial detran.sc.gov.br para não cair em golpe, né? A gente sabe que teve aí um período de muitos golpes, né, com os documentos aí de veículos. Então, verifica se está no detran.sc.gov.br, faz o login ali via GovBR, consulta os débitos do veículo. Então, abre a aba ali do débito do veículo e depois, ao lado ali desse débito, você clica e tem a opção de gerar QR Code. Dentro do Detran Digital, você gera o QR Code, aponta o celular ou copia, né, o código QR Code e joga lá no seu aplicativo, no seu app ali, no aplicativo do banco que você trabalha. Uma facilidade, então, que vai ajudar os catarinenses a partir de agora, né? Não precisa mais sair de casa, ó. E, Cleiton, se o tempo estiver assim, chuvoso,
e o pessoal não quiser sair no frio, faz direto no celular e paga ali, quita o seu débito veicular. Uma facilidade muito boa que foi anunciada e já está valendo desde ontem, desde essa segunda-feira, viu? Volto com você no estúdio. Jean Ferreira, só deixa aqui fazer uma correção, meu amigo. Eu falei IPTU, esquece IPVA. No intervalo, a gente estava falando aqui sobre IPTU e fui vítima de uma pequena, um ápice, se me permite dizer assim. Claro que a gente está falando do IPVA do carro, essa facilidade. Ficou estranho, mas eu preciso, claro, fazer essa correção e pedir desculpas aí para o pessoal de casa. Olha só, o trânsito aí está complicado, né? Pelo menos a pista molhada, está chovendo nesse momento aí nesse ponto da Beira-Mar. Rapidinho, Jean. Viu, Cleiton? Já choveu bastante aqui, estava grossa a chuva agora há pouquinho, deu uma estiada, mas ainda a pista continua molhada. Ó, agora você vai ver um ônibus aqui chegando onde a gente está, a pista está molhada, o pessoal reduz um pouco a velocidade, né? E é importante a segurança agora, andar um pouquinho mais devagar. O trânsito está moderado, Tem os semáforos aqui, né, que dão uma trancada de vez em quando. Lembrando, Cleiton, que a gente está aqui na faixa exclusiva de ônibus que a gente mostrou algumas vezes. Vou até pedir para o Cleiton, para o Christopher mostrar aí, eu vou sair de tela, ó. Faixa exclusiva aqui já em operação durante a semana. Só os ônibus passando por aqui. E lá na principal da Beira-Mar, né, jornalista Rubens ali, a principal, muito trânsito. E eu tô achando também, Cleiton, viu, um detalhe, bastante trânsito de caminhão hoje por aqui. Então, atenção redobrada, né? Com a chuva e também bastante veículo pesado por aqui hoje. Valeu, Jean. Obrigado. Olha aí, a hora do rush. Podemos colocar assim, Avenida Beira-Mar Norte. O Jean trazendo novidades em relação ao IPVA digital, que você tem agora essa facilidade pelo Detran. De Joinville, ou pelo menos de Floripa, vamos para Joinville, porque lá está acontecendo, olha, muitos furtos. Indivíduos furtam bicicleta e até um portão. O pessoal não perdoa nem o portão. Isso mesmo, você está vendo aí, ó. Presta atenção nessa imagem agora, da SCC meio-dia. Faltando 15 minutos para 1. O rapaz passou e aí o chinelão acabou levando o portão embora. Ó, tá lá com o portão, ó. Levou o portão. Chinelão. Não, é o chinelão, né, ô Luiz? O cara rouba até o portão agora, meu irmão. O que é isso? Olha só, Cleiton, esses indivíduos, eles não têm o mínimo de cara de pau. Ou melhor, cara de pau é o que eles mais têm, né, Cleiton? Porque vamos começar falando primeiro pelo caso do portão. Esse indivíduo acabou furtando esse portão no bairro Comasa. E você percebe que ele leva o portão com uma tranquilidade, como que alguém levasse uma bala dentro do bolso. Levou o portão ali no bairro, no bairro João Costa. No bairro João Costa, que fica na zona sul aqui de Joinville. Segundo informações, o portão foi recuperado posteriormente pelos moradores. Já no bairro Comasa, teve esse furto dessa bicicleta aí que acabou ocorrendo no dia de ontem em um comércio que fica na esquina da rua Rio do Campo com a rua Albano Schmidt, uma rua bastante movimentada ali no bairro Comasa. Ou seja, mesmo com bastante movimento, mesmo com a luz do dia, os indivíduos não estão nem aí, Cleiton. Eles vão lá, levam a bicicleta, levam o portão, eles não estão nem aí. No caso do portão, a população conseguiu encontrar o mesmo, porém a bike ainda segue em posse desse cidadão. Qualquer informação que você tiver, pode entrar em contato com a Polícia Militar. Cleiton Ramos, eu volto contigo no estúdio. O André, um vadio como esse aí, arrumar trabalho não consegue, né? Mas ter a facilidade e a força para pegar a bicicleta, botar em cima do muro e depois pegar lá do lado da rua, aí ele consegue. Mas um vadio como esse para arrumar um trabalho ele não consegue, não. Maristé. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou cerca de 14 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra idosos. Felipe Bastos está chegando ao vivo com mais informações. Quais são as novidades desse caso? Conta pra gente, Bastos. É isso mesmo, Maria. Inclusive, nessas últimas semanas, a gente tem acompanhando desdobramentos dessa operação Entre Lobos.
deflagrada pelo GAECO em pelo menos 5 estados aqui do nosso país. Santa Catarina, inclusive, está dentro desses estados. Boa parte das pessoas que foram presas, inclusive, aqui na região oeste do estado. De acordo com informações do Ministério Público, os investigados teriam praticado ao menos 215 golpes, lesando aposentados e pensionistas em valores milionários. O grupo, segundo a denúncia, era altamente estruturado e se organizava em núcleos com funções específicas, desde a captação das vítimas até a ocultação dos valores obtidos de forma fraudulenta. O esquema funcionava da seguinte forma: agentes da quadrilha abordavam idosos, oferecendo serviços advocatícios para revisão de contratos bancários. Após coletar os documentos das vítimas, o grupo ajuizava ações judiciais e, em um momento estratégico, convencia os idosos a assinarem contratos de cessão de crédito em troca de valores irrisórios, se comparados com os reais. De acordo com as investigações, enquanto a justiça liberava valores acima de R$100 mil para algumas vítimas, eles recebiam apenas R$2.000. Todo o restante era desviado para contas ligadas à organização criminosa, que utilizava empresas de fachada para disfarçar a movimentação financeira. Durante essa operação deflagrada pelo GAECO, foram apreendidos mais de R$115 mil em espécie, além de dólares e euros, 7 veículos e 2 armas de fogo. 13 mandados de prisão foram cumpridos em 5 estados: Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. 4 dos investigados são advogados e também responderão pelo crime de patrocínio infiel, que é quando o profissional de advocacia age contra os interesses do próprio cliente. Os 8 presos preventivamente permanecem detidos. O Ministério Público segue apurando o envolvimento de outras pessoas e o alcance total dos prejuízos causados pela quadrilha. Lembrando que até o momento, 215 idosos já foram confirmados nesse golpe, mas o Ministério Público trabalha de que esse número deve ser ainda maior, deve chegar às 1.000 pessoas lesadas nessa situação. As vítimas devem procurar a delegacia de polícia mais próxima ou entrar em contato com a Promotoria de Justiça da comarca de Modelo, aqui na região oeste, pelo telefone no WhatsApp que aparece na tela. A gente continua acompanhando porque vai ter mais desdobramentos dessa grande operação deflagrada pelo GAECO. Marister, devolvo para você no estúdio. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações direto de Chapecó, região oeste do nosso estado. Agora, faltando 9 minutos para 1 da tarde, Cleiton, continua. Momento de chamar, obrigado, Maria. Momento de chamar o Kaique Guede, porque olha só, um acidente grave aconteceu nessa madrugada, comecinho do dia. O Kaique vai confirmar em um cruzamento conhecido por ser extremamente perigoso em São José. A tragédia aconteceu, foi na noite de ontem, né? Roda a vinheta, por gentileza. É o Kaique. E esse motociclista perdeu a vida. Não é não, Kaique? Você, inclusive, fez algumas imagens logo após essa fatalidade. Vem daí. Olá a todos. Hoje não é uma entrada ao vivo para falarmos apenas de um acidente fatal, mas sim é o SCC-SBT ouvindo um pedido de socorro dos moradores de São José, mais especificamente deste bairro onde eu estou, bairro Nossa Senhora do Rosário, conhecido como Floresta. Por que a situação por aqui é tão crítica? Vou virar a câmera para mostrar exatamente aqui, Rua Rudolfo Jacob Schaffer. Esta outra é a Rua Oswaldo Correia de Andrade, onde acabou de parar e passar um carro branco. Foi bem neste local. Peço, inclusive, que após estas imagens ao vivo, coloque em tela, neste momento, imagens do acidente, feitas por mim na noite dessa segunda-feira, por volta das 8h20. 8h20, melhor dizendo, foi quando a Polícia Militar foi acionada para essa ocorrência envolvendo um motociclista
que, segundo relatos, estaria vindo da rua Rudolfo Jacob Schaffer e acabou atingindo um carro que seguia pela Oswaldo Correia de Andrade. A ocorrência terminou com a morte do motociclista. Mas chama atenção, para além dos diversos acidentes que acontecem neste local, acidentes menores apenas com danos materiais, que há 6 meses, em fevereiro, outro motociclista em condições muito parecidas também perdeu a vida neste mesmo local. Já deu para ver, com a quantidade de carros passando a todo momento, agora 12h53, como é uma parte movimentada de São José. Os moradores, a exemplo do seu Roberto, que nós vamos ouvir na sequência, estão preocupados e pedem muito mais segurança, em especial para essa parte do bairro. Veja. Esse ano aqui, porque isso aí é uma coisa que não tem, sei lá, não tem cabimento, porque ó, o cara vem de lá, aí aqui não pode seguir reto. Aí o cara vem de lá, vem embaladinho, olha pra lá, vê que não vem carro, chega e toca reto pra subir embaladinho aqui, pra subir o morro. Quem vem de lá e vem na contramão, aí fica as 2 pessoas erradas, sem direito nenhum. Os dois, né? Antigamente, até ano passado, era 2 mãos, pra subir e descer aqui. Aí fizeram isso tudo aí, ó. Mas aí, sei lá, cara, não tem nada aí pra finalizar direito, não tem uma lombada aqui antes da esquina. O certo ideal era parar lá e dar a quadra aqui pra poder voltar, sei lá, dar um jeito nisso aí, né? Agora eu mudei de lugar para mostrar o lado oposto da rua Rudolfo Jacob Schaffer, em que há esta placa sinalizando o sentido proibido. E aqui a sinalização de pare, na Oswaldo Correia de Andrade. Deixa eu ver se não vem nenhum carro. Aqui, sinalização no chão e sinalização também vertical. Segundo o boletim de ocorrência, a nota emitida pela Polícia Militar, o que foi dito por pessoas que moram perto e pelo próprio condutor. O condutor do veículo que seguia por aqui, ele disse à polícia que olhou para o lado, no caso, o lado que poderia vir carro, este não vinha ninguém e seguiu reto. Quando ele seguiu reto, isso segundo o relato do motorista, foi atingido por uma motocicleta neste sentido, ou seja, um sentido que aparentemente era proibido, segundo a própria Polícia Militar, em virtude do local em que a motocicleta parou e também o corpo desse piloto. Existe uma grande possibilidade de que ele tenha desrespeitado a placa de sentido proibido, avançado sobre a via, com o intuito de seguir por aqui, e acabou atingindo o carro. O ponto é, um cruzamento movimentado, famoso, infelizmente, né, uma péssima fama, por acidentes. Há 6 meses, aconteceu outra morte por aqui. A Prefeitura de São José diz que, neste momento, estuda medidas para deixar o trânsito mais seguro, com melhor fluidez e reduzir o risco de acidentes. A demanda é antiga, segundo moradores e lideranças comunitárias, mas nunca saiu do papel. Com imagens ao vivo do bairro Floresta, na cidade de São José, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kaique. Nossos sentimentos a todos os familiares, mais uma vítima aí no trânsito. Roberto Azevedo. Para a segunda parada, podemos até mudar o assunto agora, porque o Roberto está voltando para falar de política. E a prisão de Bolsonaro causou uma reação em vários políticos dessa decisão do Moraes, né, Roberto? É verdade. Nós até preparamos aqui uma série de takes de personalidades políticas, políticos, deputados, governadores que se manifestaram, pode até rodar aí o Israel, que se manifestaram sobre este momento. Um deles, Zé Trovão. Sabe onde é que ele está nesse momento? Ontem à noite, num buzinaço em Brasília, lá perto da ponte Juscelino Kubitschek. Ele está falando que as pessoas não suportam mais, que foram para a rua e, de fato, lá atrás dele não é concentração de trânsito.
Há também outras manifestações, como do governador Eduardo Leite, que não é bolsonarista, é do PSD, mas disse que vê com tristeza o fato de um ex-presidente da República ter que ser detido por não podendo se manifestar. Então, ele está falando aqui de liberdade de expressão. Na sequência, nós temos também outro governador, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que também se manifestou, este sim, bolsonarista, que, infelizmente, são cenas tristes da história cotidiana do Brasil e para a nossa democracia. Isso cabe uma reflexão, porque se o juiz, o magistrado Alexandre de Moraes tem razão em algumas das suas colocações, ele não tem razão num ponto. Ele é, ao mesmo tempo, a vítima, o autor de uma ação e o julgador. É uma situação única no Brasil. Deveria ter alegado suspeição. Isso aqui eu estou falando desde o início. Não é só contra ele, contra qualquer magistrado ou qualquer autoridade que exerce esse superpoder. Evidentemente, ele julga um fato delicado para a história do Brasil, que são aqueles acontecimentos lá de 8 de janeiro de 2023. Mais à frente, Israel, podemos ir, porque nós temos uma série de manifestações, já mostramos a manifestação do governador Jorginho Melo, temos outras manifestações de deputados federais, Caroline de Tone, como líder da minoria na Câmara, se manifestou, o próprio senador Esperidião Amin, que já colocamos a posição. Então, eu fico nessa, Cleiton Ramos. São dois assuntos que precisam ser tratados urgente pelo Congresso. A questão do processo, do projeto de anistia, se tem ou não como sair, aqui está a nota da minoria, da Caroline de Tone, ou a questão lá no Senado sobre a possibilidade ou não de abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. São o que é isso? E rapidinho mesmo, pedir para o Israel colocar para nós o episódio com o vereador de Massaranduba, que teve um mal-estar à tribuna, esse aqui é José Osnir Ronck, do PP, teve um mal súbito e acabou passando mal na tribuna, caiu, foi ajudado, né, pelos colegas de plenário, está aí um momento, e logo em seguida foi levado para o Hospital Municipal lá de Massaranduba, passou por exames e ainda tem uma avaliação. Alguns colegas dele disseram, Cleito, que ele já reclamava que não estava se sentindo bem há umas 2 semanas e queria fazer exames. Ele tem um quadro de saúde que precisa ser resolvido. Vamos torcer. Aparentemente está estável, passou por exames ontem, e se não estivesse bem, seria transferido para outro hospital fora de Massaranduba. Cuidado do coração, isso eu sei bem, viu? Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Valeu, agora a gente vai para o rápido intervalo. Coloca aí, Praia Brava de Itajaí, como é que está o cenário lá? Enchendo a tela, tá aí, tempo nublado nesse momento, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. E, Cleiton, vamos fazer o convite para o pessoal que acompanha a nossa programação, porque na sequência tem o A Tarde é Nossa e mais para o finzinho do dia tem o Tá Na Hora. Tá na hora! Isso aí a gente conhece bem, né? Você mais ainda. Mais ainda. A Júlia Matos está aí. Vem daí, Julia! Oi, meu povo lindo do SCC Meio-Dia. Sei que vocês começaram o dia muito bem informados com o Cleiton Ramos e a Marister, mas eu passo aqui para te lembrar que você aí de casa tem um encontro marcado comigo e com o Thiago Pires no Tá Na Hora Santa Catarina. Tudo que foi notícia no dia, os principais destaques, notícias de última hora e atualizações em tempo real é no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Eu te espero, fica o convite. Maravilha, 18h30. Agora vem aí a tarde a nossa. Maricotinha, tá pronta? Pronta, nasci pronta. E hoje um assunto, Cleiton. Você é fofoqueiro, Cleiton? Em casa sou. Em casa? Só em casa? Só em casa. Ah, tu diz. No trabalho, não? Não, porque, olha só, Maria, tu tem que entender que numa redação de TV não tem fofoca. Tem só notícia, informação. Jornalista não fofoca. Não, quase nada, gente, não. Quase nada. Não, só no corredor. Só no corredor. Hoje é o nosso assunto, viu? Vizinhas fofoqueiras. Agora, na Tarde é Nossa. Bora. Bora lá.